uma parada que o jiu-jitsu ensina, tá assim, tudo bem. que o jiu-jitsu ensina e a rede social tira, assim, que é o cara... Vamos que vamos. Bora. Fala comigo, bichão. Tô aqui hoje recebendo Xandinho Valverde, Alexandre Valverde. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Aí. Obrigado, tá maluco a oportunidade. Obrigado pela disposição de vir, Show, de ajudar a comunidade, trocar essa ideia. Show, legal. Primeira vez na minha vida eu vou lembrar, dá o like, se inscreve no canal, deixa o comentário. Primeira vez que eu tô conseguindo fazer isso no começo do vídeo. Só faço no final, às vezes eu tenho que cortar. Acabou, o cara foi embora. Tem que fazer no começo, no meio e no final. O cara vai embora, eu venho aqui e falo, pô, se inscreve no canal. Feião, se inscreve no canal aí. A galera da Legacy ajuda, fortalece aí, chega junto. A galera da Legacy aí, ó. Solta o like ali, o comentário e... Galera que tá no Brasil, que conhece o Alexandre, pô, dá essa moral pra gente. Tá? O objetivo do canal é inspirar, motivar, equipar toda a galera que tem vontade de morar fora do Brasil. Show. Não necessariamente que treine. Jiu-jitsu é só um fio condutor, né? Só uma desculpa. Só uma desculpa. Pra gente trocar essa ideia, pra gente juntar aqui, trocar experiência e conhecer um pouco da tua vida. É a minha biografia. Eu vou ler a tua biografia agora, né? Só aí a galera vai ter a oportunidade de ver isso no vídeo. Obrigado de verdade. Valeu, obrigado a você pelo convite. Tamo junto. Prazerzão estar aí com vocês. @Xandinho Valverde. @Xandinho Valverde. Segue lá. Você é o cara que botou o Rafael Galdino no job de excavation. Não é? Não é? Foi tu? Foi. Que ele falou, vi o cara lá em cima, no ar-condicionado. Falei, eu vi esse cara no Instagram, ele luta jiu-jitsu, ele ganhou o campeonato ontem. Verdade, eu cheguei na hora, na segunda-feira lá, já vi os brasileiradas conversando lá, já passei reto, né? O cara, depois de 3 anos de Austrália, já fica metido, né? Passei reto, falei, perna, cara, né? Meteu uma passada diferenciada. Eu tô aqui pra trabalhar, né? Vai começar a conversar, não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, já, pum, fui pra máquina, fechei a porta, escutei os caras só falando, aí, pô, ele tava me olhando, falei, pô, que esse moleque tá me olhando tanto, né, cara? E eu liguei a máquina ali, liguei o som ali, fiquei, nem abri a porta, nada. Fingi demência. Aí, pô, saí da máquina, sei lá o que fui fazer. Pô, você é brasileiro? Eu falei, sou. Você luta jiu-jitsu? Eu falei, luto. Você lutou ontem? Eu falei, lutei. Pô, te vi ontem lá no campeonato, cara. Falei, pois é. Pô, você treina também? Aí, pô, começamos a conversar. E aí, aconteceu o que aconteceu, ninguém trabalhou. Aconteceu o que tu previu, né? Ficamos lá trocando as ideias. ideias. Que ninguém ia trabalhar. E aí, acho que eu fiquei um tempo nessa obra. Fiquei, acho que uma semana ali trabalhando, fazendo o que tinha que fazer. Aí já pergunta como é que faz, como é que não faz. Já sobe aí na máquina, já ensinei, dei umas dicas ali pra ele. Não, vou tirar o tico. Falei, tira que é bom. Foi assim que a gente se conheceu. Até treinou um tempinho, treinou umas vezes lá com a gente. O pai dele veio aí, treinou. Isso. O pai dele morou um tempo aí, treinou com a gente lá um tempo também. Foi lá também? E aí foi legal. Várias histórias. Das antigas, né? Das antigas. Ficou um tempo ali com a gente treinando. Aí eles mudaram, né? Fizeram uma viagem, aí foram estão em Western Australia agora, lá em Perth. Show. Mas ele continua trabalhando com isso, ele é amarradão. Continua, não, ele falou, Vini, eu não saio disso, eu vou abrir minha company dessa parada, mas não... Toda vez, às vezes ele me liga ainda, né? Falou, vou mudar de trampo aqui, meu, faz uma indicação aí, velho. Os caras vão te ligar aí, meu, dar aquela moral aí. Aí os caras realmente me ligam, né? Te liga mesmo. Liga, tem que ligar aí, troca uma ideia e tal. E direto a gente fala assim, de vez em quando e tal. Manda um vídeo ou outro ali no Instagram e tal. O jiu-jitsu fazendo as conexões, né? Na Austrália e no mundo. Que maneiro. E tu começou a treinar jiu-jitsu com quantos anos de idade? Cara, eu comecei de molequinho, assim, comecei a treinar judô, né? Acho que minha mãe ali, mãe de 3 terroristas, né? Vou botar esses moleques, eu preciso tirar de casa, né? Aí começamos a fazer judô. Gostava de judô, continuei. E aí depois de criança mesmo, dá aquela coisa assim de chega, né? Escola, basquete. A gente era sócio do Círculo Militar de Campinas, num clube. Aí basquete, futebol, tênis, hóquei, vôlei,
natação, tudo que o clube oferecia, a gente fazia. E aí depois eu voltei com uns 13, 14 anos, assim. Meu tio, que tá vindo, inclusive tá vindo pra Austrália agora, no dia 28, vai passar um mês aí com a gente. É o irmão mais novo da minha mãe. A gente tem 10 anos de diferença. Pô, e tinha jiu-jitsu no clube, né? Tinha um tatame lá, o Marcelo e o Eduardo Figueiredo, que davam aula de judô e jiu-jitsu. Eles davam aula pra galera do exército e pra galera do clube, assim, né? E aí eu vi o kimono lá, já sabia que no clube tinha jiu-jitsu e não tinha feito jiu-jitsu no clube ainda, né? E aí eu vi o kimono do meu tio lá, falei, pô, quer saber? Empresta o kimono aí pra mim que eu vou lá e vou tentar esse negócio aí. E aí peguei o kimono dele, comecei a treinar e nunca mais parei. Parei assim, né? Machuquei, parei um pouquinho, Maneiro. voltei. Que maneiro. Então foi por causa de... E os outros 2 irmãos continuam treinando? Não? Cara, meu irmão não treina. E a minha irmã treina também. Minha irmã é faixa preta, da Aliança. E a minha irmã é competidora também, treina aí, compete todos os campeonatos. Que maneiro. Mora aqui ou mora lá? Mora no Brasil. Mora no Brasil. Tu é de onde? Campinas. Ela morou um tempo no Rio. Né? Ela foi pro Rio em 2005, 2004, 2005. Morou um tempo no Rio. E um tempo atrás voltou pra Campinas. Boa. Antigamente era muito judô pros meninos e natação pros meninos, balé pros meninos. Ela começou depois de um tempo, né? Ela começou depois de... Bem depois de mim, assim. Bem depois. Eu fui o pioneiro, assim, da família e... Puxou o bonde. Já sempre tive o gostinho de briga ali, né? Sempre fui... sempre fui ali... Gostava da briga e tal. E aí, quando eu comecei, nunca mais parei. Graças a Deus. E o que te trouxe? Tá quantos anos agora? 38. 38 esse ano aí, tiozinho tá chegando já. Mais ou menos a mesma idade do Caio, né? Mesma idade. Eu e o Caio, a gente tem ali mais ou menos o mesmo tempo de jiu-jitsu. Acho que eu tenho ali uns 2 anos a mais que ele só. A galera tá bem conservada na Legacy, assim. Vocês não parecem ter 38 anos ali, tá... O que vocês estão fazendo? Que estão bebendo lá? Formol? Quando eu cheguei aqui, tava garotão. Agora a Austrália que judia. A Austrália judia do cara. Trabalho. E tu veio parar aqui como? O meu tio de novo. O mesmo tio Grande ali que eu peguei. incentivador. Um grande incentivador. Sem ele saber, ele nem deve saber, né, cara? Saber ele sabe, assim, por cima, mas acho que ele morou aqui em 2000. E eu era moleque ainda, né, meu? Era moleque aí, treinava já com o kimono dele, né? Bom, kimono branco da Machado, meu. Lembro que ele treinava era Gracie Barra também lá, ranquei os pets. E aí fui treinar lá com o Marcelo Figueiredo e com o Eduardo lá no clube. Qual era a cor do bordadinho? Pô, bordadinho vermelho, aquele M. Kimono Machado, sabe? Sim, trançado. Sim. Kimono o vermelho é aquele trançado grossão. Que é trançado grosso, kimono sinistro. Não sei, sumiu do mercado, mas era um kimono que assim, me durou anos. E aí meu tio veio morar na Austrália em 2000, né? Na época teve as Olimpíadas aqui de 2000. E aí esse ano que ele tava aqui, pô, eu lembro, um molequinho assim, a gente morava na chácara lá. E aí não tinha telefone, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, FaceTime, não tinha nada. E aí eu lembro que minha mãe gritava pra gente, vem cá, vamos ligar pro teu tio lá na Austrália. Né, pô, e falava com ele no telefone, pô, é muito irado aqui, pô, canguru, natureza, praia, lugar é lindo e tal. Foi botando aquilo ali, né? Não, já botou, né? Eu era moleque, assistia muito documentário, assim, de bicho, da savana, da Austrália, de bicho perigoso, de meio que wildlife, assim, de documentário de vida selvagem. E a Austrália sempre tava ali, né, meu? Sempre tava ali da cobra venenosa, da aranha venenosa, canguru. Sempre tem coisa pra falar da Austrália quando o assunto quando o assunto é bicho, assim, bicho, né? Porque tem uns bichos aqui que só tem aqui, né, meu? Ornitorrinco, canguru, koala, não tem outro lugar. Então já tinha esse negócio na minha cabeça, né? E aí, depois que meu tio morou aqui, ficou na minha cabeça, assim, um dia eu vou morar na Austrália. Onde eu vou morar na Austrália e vou morar na Austrália um dia e faculdade, acabei a escola, fiz uma faculdade. Acabei a faculdade. Aí, pô, o que eu vou fazer agora? Outra faculdade. Comecei outra faculdade.
E aí já tava meio que assim, Campinas ali, meu, não tem muita coisa pra fazer, não tem praia. Tem assim cachoeira, assim, eu sempre fui do mato, assim, de gostar de estar no mato, de acampar, de Tu cresceu numa chácara. cresci numa chácara lá em Que Campinas, maneiro. assim, sempre tive bicho a vida inteira, cavalo, vaca, porco, cara, tudo que você imagina, cobra, tinha tudo. E aí eu comecei outra faculdade, né, e já tava meio assim, pô, né, o que que eu vou fazer depois, meu? Vou continuar em Campinas trabalhando, acordar, trabalhar e voltar pra casa trabalhar. E aí eu decidi que eu falei, vou pra Austrália. Chegou a A hora hora. que acabou, a hora que acabar a minha faculdade, eu vou pra Austrália. Em 2015, eu vim visitar a Austrália, fiquei um mês de férias. Sim. Aí fui dar um rolê, norte, Sydney, fiquei um Teu tio mês. já não tava mais aqui. Não, meu tio ficou um ano e veio embora. Ah, E aí quando chegava lá, era, né, pô, imagina, molecadinho, o tio ali que era, contava as histórias de tudo, né, meu, de surf, de road trip, das viagens de carro, de bicho, de tudo que ele viveu aqui, né? E a gente, pô, molequinho assim. Cara, igual você pegar uma criança e contar uma história, claro. sabe? Sabe quando a criança fica ali Fascinado, né? fascinada, imaginando aquilo que você vai contando, a criança fica ali só imaginando, imaginando. Aí eu comecei a decidir que, sim, quando eu comecei a segunda faculdade, eu fiz engenharia ambiental, comecei a pensar que na hora que acabar a faculdade eu vou pra Austrália. A segunda faculdade? É, a primeira eu fiz tecnologia em gestão ambiental, aí continuei na engenharia, né, acabou uma, comecei já emendei a outra pra pegar aquele ritmo ali de estudo, porque, meu, se o Se cara, parar já se o era. cara falar, vou ali Isso, morar um é, ano fora e volto e acaba, não acaba. Aproveitei que tava no ritmo já, né, meter pau. Aí eu vim aqui e fiquei um mês, em 2015, né, eu decidi voltar e acabar a faculdade e vim, porque eu sabia que se o dia que eu pisasse aqui, assim, eu sabia que ia ficar. mesmo que eu não ficasse, eu ia voltar, eu não ia Não ia continuar estudando, continuar. sabe? Estudava à noite, trabalhava de dia, estudava à noite, treinava assim, né? Saía do treino já direto pra faculdade, com as mochilas, aquela vida assim de Brasil. E aí eu vim em 2015, né? Visitei, andei tudo, treinei, né? Trouxe kimono, lógico, treinei e falei, puta, é lá que eu quero ficar. Gostou mesmo. Amor à primeira Aí, vista. amor à primeira vista. E vim em 2016. Já vim de vez, né? Já vim assim que já morava sozinho lá, tinha a chácara que minha avó morava. Minha avó mudou pra São Paulo, né? Função de idade, assim, pra ficar perto de uma tia que não trabalhava, aposentada já. E eu mudei pra casa dela, morava sozinho, meu pai morava na chácara do lado. Então eu já desfiz de todas as minhas coisas, assim, carro, moto, vendi tudo. Eu sabia que, assim, né, o coração partido, mas era o que tinha que ser feito ali. Eu sabia Pra que eu tu, não ia voltar essa tão cedo. realização, né? É. Aí foi foda, né, meu, assim. Aquele sentimento de, né, você montei a casa do jeito que eu queria, pô, carro do jeito que eu queria, moto, tudo certinho ali. Você ficava assim, puta, será que é isso? Será que não é isso? Fiquei assim, cara, fiquei mal, assim, de cabeça, assim, de pensando, né, meu, sem dormir direito, de, puta, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Que se não der certo, tô vendendo tudo, né? O que eu vou fazer, meu? Tipo, vai ter que dar certo. Não tem plano B, né? Não tem plano B. E aí vim, cá estou. 2016. 2016, abril, saí do Brasil dia 20 de abril de 2016. Cheguei aqui no dia 21 de 2016. Visto de? Estudante. Eu vim com a minha esposa hoje, né? Ela estava aqui já, ela veio 2 anos antes, a gente se conhecia do Brasil. E antes de eu vir, ela foi lá visitar o Brasil. Ué, a gente já se conhecia, a gente já saía antes lá. Ah, já saiu antes. A gente já se conhecia, assim. E aí a gente se encontrou e tal, e ela, meu, por que você não vem? Vem. Tu já queria vir, já tinha falado do teu tio e ainda por cima começou a sair com uma mina que veio morar aqui. Sim, ela já tava aqui, né? Perfeito. 2 anos ela tava aqui. Eu fui na despedida dela, antes dela vir pra cá e tal. Então, mas antes dela vir, vocês já ficavam. A gente já ficava, a gente já se conhecia, já ficava, já ficamos várias vezes e tal. Então, muito maneiro, né?
Aí eu falei, puta, agora Podia estar indo pro Canadá, pô. podia, podia estar indo pra, Em pra qualquer outro lugar do mundo. É. E ela tava aqui já há 2 anos, né? E a gente foi pro Brasil, a gente se encontrou lá. Pô, por que você não vem, meu? Eu tô com visto aí que acho que vai dar certo. Eu tô aplicando um visto, eu acho que eu vou ser sponsorada. Você não precisa estudar. Eu falei, não, eu quero estudar, né, meu? Eu preciso falar inglês. Não, mas é porque eu não tinha ideia, assim, de sponsor, de Como residência, funcionava de... tudo isso, né? Sabia que, assim, sabia por cima, mas não sabia todo o processo, quanto demorava, quão difícil era. Sim. E eu nem, não foi nem isso que me puxou a vir com ela, sabe? Mas ela, pô, a gente se encontrou, a gente conversou. A gente já tinha, assim, já tinha uma Já coisa tinha uma ali, né? parada, Já tinha claro. uma parada ali. Aí eu falei, quer saber, meu? Então vamos, né? Vamos que vamos. Eu tava com a ideia já de vir. E aí vim com ela. Aí a primeira aplicação do visto não deu certo, né? Estudei, né? Cheguei aqui naquela loucura, obra, o dia inteiro, saía de ônibus, ia pra escola, voltava dormindo, perdi o ônibus, aquela loucura. Sem treinar, né? Não conseguia treinar. Ia trabalhar. Ia trabalhar, saía depois do escola. trabalho pra escola, chegava em casa, assim, sem chance. Assim, emagreci acho que uns 7 quilos, cara, quando eu cheguei aqui. Doideira. E aqui, galera que não sabe, muito do dinheiro que você faz trabalhando é pra voltar a pagar a escola, né? Que é caro, aqui é caro pra Eu já. caramba. Como eu vim do Brasil com o visto de estudante, eu paguei já a escola do Brasil. Já pra vir, já tem que pagar. Eu tive que pagar já. Então, a paulada já tinha saído, Pagar mas o aqui, visto, né? tem que pagar seguro, né? Médico, uma coisa Seguro, assim. tem que pagar tudo, A só paga, né, escola, mano? é um monte de dinheiro. E depois pra renovar, tem que pagar de novo. Paga de novo. Então eu já vim assim, meio que preparado, assim, pra. Né? Eu sabia, assim, que se eu viesse pra cá, ia pra melhor, assim. Minha vida ia ser pra melhor. Porque se fosse pra ter minha vida que eu tinha no Brasil aqui, eu fico no Tava Brasil. lá. Perto da minha família, perto dos meus sobrinhos, né? Perto dos melhores amigos, assim, de Claro. infância e tal. Então eu já vim com esse pensamento que, assim, eu vou pra lá pra fazer tudo dar certo melhor do que é no Brasil. Então, do dia que eu cheguei até hoje, assim, eu só não trabalhei os dias que eu falei, não, vou viajar. Assim, fui trabalhar doente, fui trabalhar com gripe, fui trabalhar machucado, fui trabalhar não querendo trabalhar, fui trabalhar na chuva, no frio, no sol, sabe? Pra fazer valer, assim, né? Pra fazer valer Esse esforço, né? o esforço, né, meu? Tem que ser válido, né? Então eu já vim com essa mentalidade de o custo que custar, eu vou trabalhar e eu vou fazer a grana e eu vou... Vai fazer acontecer. Vou fazer acontecer, vou fazer virar. E graças a Deus tô Caminhadíssimo. conseguindo, assim, ver os resultados já desse sacrifício aí. Chegou aqui com 30, então. Cheguei aqui com 29, né? 29. 29, é. Ano que vem fazem 9 anos, achei que 29. Garotão, sem cabelo branco, shape. Tá shapeado ainda, pô. Tá, um tiozinho. Shapeado. Campeonato lá, às vezes lá arbitrando, grandão, pá. Tamo aí, arbitrando também. A gente não para, né, cara? Todos meus amigos falam, cara, tipo assim, pra que você tá fazendo isso, cara? Para. Né? Tipo, Caio tava falando aqui que tu queria já no dia seguinte da cirurgia dar aula, trabalhar, não sei o quê. O pessoal Fui, né? te empurrando pra descansar. Vai descansar esse braço, pô. Cara, teve o campeonato da academia no dia seguinte da minha cirurgia. Aí eu falei, pô, não tem como não ir, né, meu? Saí, e eu achei que eu ia fazer cirurgia na sexta, sair do hospital, ficar em casa lá de boa e depois, pô, o médico falou, não, vai ter que ficar aí, meu. Aí eu falei, pô, não acredito. Ficar no hospital? Tive que Clínica? dormir lá no hospital, meu. Que aí meu braço tava dormente, colocaram uma parada lá pra dormir. E meu braço só foi voltar a funcionar no dia seguinte cedo mesmo, assim. Fiquei a noite inteira com o braço de... E o que tu teve? Machuquei várias vezes em função do Treino? competição e tal. Eu tava com alguns fragmentos de osso no meio dos ligamentos, assim, de vários pedacinhos, micro pedacinhos de osso Entendi. em volta ali do cotovelo do músculo. Então, eu tava com esses 4 dedos aqui formigando.
né? E meu braço tava esticando, não esticava mais com isso daqui, Esticava assim. tudo. Não conseguia encostar no ombro. E doía, né, meu? A hora que botava aquela pressão, assim, de 100 quilos, assim, o cara em cima, eu já tinha que ele tirar o braço e tal. Aí dei uma limpada ali no cotovelo. Faz umas 5 semanas agora, 6 semanas. E aí saí do hospital cedo já, né? Liguei pra minha mulher e falei, ó, vem me buscar aqui, meu. Vem que eu já posso ir embora já. Acordei e falei pra enfermeira que horas eu tenho que ir embora. Ela, não, tem que ver o fisioterapeuta. Eu falei, não, tenho que ir 9 horas, tenho que sair daqui. Ela, então vou ligar. Ligaram pro fisioterapeuta, o cara chegou lá, chegou lá antes. É mesmo? Aí deu uma olhada lá, pediu pra eu mexer, mexi. Já Pra arranquei ele dar alta. já arranquei as paradas, assim, tava com uma agulha, arranquei, fui no banheiro, tomei um banho, já arranquei a agulha, tomei um banho. E fui pra academia já, que tava tendo campeonato. Caraca. Aqui? Foi aqui em Parramar? Foi aqui na Parramata, campeonato interno da Legacy. Vou ter campeonato na minha academia, Na eu tua não vou. academia tu não vai estar lá. Parece. Aí não dá pra voltar pra casa, pô. Não, aí fiquei Esse o outro, dia né? inteiro. Vai em cima, não? Obrigado, tô legal. Tô na aguinha aqui. Putz, velho. Que loucura. Que loucura. E aí foi isso. Metendo bronca ali. Como é que tu chega na Legacy? Como que conhece o Thiago e... Então, quando eu vim em 2015, eu tinha uma ex-namorada, antes de casar com a Thaís, eu tinha essa ex-namorada que ela me escutando, eu vou pra Austrália. A gente terminou uma vez no Brasil e ela veio. Né? E eu continuei lá, porque faculdade e tal. E aí eu vim pra cá visitar ela, né, em 2016. Então eu fiquei um mês aí com ela. E uma pessoa da casa dela, o Rodrigão, né, que é a Bianca, uma menina que morava com ela, namorava, começou a sair com esse cara que é o Rodrigão. Hoje estão casados, ele tem uma filha linda. E pô, o Rodrigão, assim, a gente fez um jantar em casa lá e tal. Ah, pô, você treina e tal, né? Todo um cara olha a orelha ali e fala, ah, você treina, treina. Treino. Eu falei, pô, legal, meu, trouxe o kimono. Eu falei, trouxe. Pô, tá afim de dar um treino? Eu falei, claro, meu, tava aqui, assim, já Querendo, né? me coçando pra treinar, né? Ele, ah, pô, beleza, amanhã eu passo aí, então. E, né, beleza, deixei o kimoninho ali na mochila já, pum, passou lá, me pegou, treinava na Legacy, ali do Brookvale. Olha aí. Aí, pô, cheguei lá, né, vamos trocar e tal, pum, botei o kimono, pô, faixa preta, pô, você não falou nada. Eu falei, pô, vou falar o quê, meu? Ah, você treina, sou faixa preta, há quantos anos? Faixa preta. Quietinho, né, fiquei ali na minha. Aí, pô, treinei lá com o Lucas, né, que tá em Sunshine hoje lá, o Latinha. E fiquei ali treinando, pô, os caras amarradão, pô, vem aí de novo, vem aí amanhã, meu, irado. Pô, antigamente não tinha tanto faixa preta assim na Austrália, né, meu? Então os caras, pô, tem um... Já mandaram lá na City, na outra academia, falou, meu, tem um faixa preta do Brasil, né? Aí, cola aí que tem um faixa preta que vai vir amanhã aí e tal. Pô, dia seguinte a academia já tava lotada, a galera. E, pô, foi irado, os caras me receberam muito bem, assim, a galera muito família, assim, uma galera muito gente boa. E, né, meu, e aí, quando é que você volta? Eu fiquei, acho que ali treinando acho que umas 2 semanas, que foi o tempo que eu fiquei em Sydney. Depois fui viajar. E, ah, quando é que você volta? Aí, quando é que você volta? Aí falou, meu, ano que vem eu volto a morar e eu vou treinar na Legacy. E aí foi dito e feito, meu. Voltei pra cá. E graças ao Rodrigão aí que me... E o Bola também, cara. O Bola que morava aqui, tá no Brasil, voltou pro Brasil. O Bola que me dava carona, né? O Rodrigão já não treinava tanto assim igual o Bola, e o Bola que me pegava em casa ali, me deixava em casa, me dava carona e tal. E aí eu conheci o Thiago, conheci o Lucas, conheci a galera da Legacy. Cheguei já aqui, né? Acho que eu fiquei uns 3 dias sem trabalhar, o primeiro dia já fui treinar. E depois que comecei a trabalhar, meu, era assim, bem raro, assim, eu ir treinar, assim. Muito cansaço, né? Os 2 primeiros anos foram bem, assim... Cara, não só o cansaço, mas assim, a falta de não tinha, assim... Não tinha como. Não tinha carro, não tinha... Tempo. Saía do trabalho, ônibus direto pra escola, aquela vida de estudante, assim, louca. Voltei a treinar forte, assim, depois de 1 ano e meio, assim, quase 2 aqui, assim. Que eu
conseguir, assim, ter sempre, não, agora segunda, quarta e sexta religioso ali, voltar a treinar e tal. Foi depois de um tempo. E aí, Competindo também, já voltei a competir, já voltei. já, nessa época que tu voltou a treinar mais sério, voltou a competir, tem alguma relação com já ter o teu ticket e já tá no Excavation? Eu comecei como labor, né? Eu fiquei um ano, assim, na obra ali de labor. E foi a mesma coisa que o Rafa ali me viu, né, cara? Pô, eu lá, meu, dando pasada no chão, lama, sol na cabeça. E o cara dentro da máquina, assim, o cara nem abriu o vidro pra falar comigo. Velho. O cara meio que ficava assim, ó. Tipo assim, pega ali o Pra aquele negócio. lado ali. Vai pra lá, meu, sai daí. Cava mais aí. Né? Eu falei assim, nossa, cara, o que eu tô fazendo aqui fora? Tá? Por que ele tá lá dentro da máquina ganhando um dobro que eu e eu tô aqui me ferrando no sol? Não tá certo isso aí, tá ligado? E aí foi a mesma coisa, cara. Dentro do ar-condicionado. Cara, ele não abria nem pra falar comigo. Assim, Pra de entrar o calor. Era um Ozzy, cara, o Glenn, assim, um cara, porra, forgado, assim, cara. Exato, pô. Barulho, calor, ele ficava assim, pega aí, valeu, fazendo sinal. Eu, e aí foi a mesma coisa. Eu falei, meu, deixa eu subir aí, deixa eu ver como é que funciona esse negócio. Eu sempre gostei das coisas, das motos, carros, de mexer com as ferramentas, montar, desmontar. Estudou engenharia. É, aí falei, meu, quer saber, deixa eu subir nesse negócio aí. Pô, já subi ali, e eu ficava olhando o cara o tempo inteiro, meu. Foi o que me, assim, Te ajudou. me ajudou, assim, que eu ficava assim, né, eu era o labor do cara da escavadeira. Entendendo o que ele fazia. Então eu ficava ali vendo a mão, vi o pé e tal. Ah, subi na máquina na hora, já catei um bucket de terra, soltei, assim, e vi que não era um bicho de 7 cabeças, né, meu? Na semana seguinte eu tava tirando o ticket. Tirei o ticket, aí eu falei pro cara, meu, aí ia procurar emprego, 2 anos de experiência, 2 anos de experiência. Meu, como é que eu vou ter 2 anos de experiência e eu não tenho experiência? Nunca Você trabalhou, não me é. dá a oportunidade de ter experiência. É. Aí menti, né? Trabalho, faz 3 anos já que eu trabalho. Então beleza, começa amanhã aí. Falei, beleza, empolgadão e tal. Cheguei lá, meu, dentro de uma warehouse, de um galpão, uma máquina gigante, velha, poeirada, não dava pra chegar nada. Cara, tô fudido. O que eu vou fazer, meu? Carregar caminhão com tijolo, assim, com concreto. Pô, seja o que Deus quiser. Eu subi na máquina, liguei e tal. Aí já joguei um bucket, assim. Cara, você imagina pôr um bucket de uma máquina gigante, assim, a concha da máquina dentro do caminhão e largar, assim, o tijolo lá dentro. Não vou, né, meu? Vai destruir o caminhão, né? Já vou dar um toque no... Peguei e já larguei de cima, assim, ó. Subiu aquela poeira, o cara já pulou do caminhão. Tá louco, meu? Porra. Maluco. Tá jogando os bagulho aí, põe devagar. Aí, beleza. Fui colocar o segundo bucket. O primeiro já o cara me xingou. Primeiro. O segundo, a hora que eu larguei, assim, os tijolos concreto, meu, já as costas do bucket deu no caminhão. Chacoalhou. O cara já desce da máquina, cata a vassoura aí. É mesmo, Fica bem... O cara não tem experiência porra nenhuma. Pega a vassoura, vai varrer até meio-dia. E a hora que chegar meio-dia, pode ir embora. Aí eu já fiquei inconformado. Caralho, o negócio não é tão Volto fácil. amanhã ou não volto amanhã? Não, meio-dia já falou assim, pode ir embora. Eu falei, que horas eu começo amanhã? Não. Não precisa voltar mais não. Voltar. Puta, fudeu. Cheguei em casa, bum, telefone. Comecei a procurar. Aí achei um trabalho longe, assim, no lugar mais longe, lá em Liverpool. Terra plana, assim, o cara me largava de carro no lugar do lado da máquina e ia embora. Putz. É isso. É Deus, né? É isso aí, é Deus. É Deus. Aí, porra, ficava ali treinando, mano. Nem trabalhava, ficava ali, tirava o bucket, colocava, fazia um buraco, tampava. Treinando, né? Nem entendi o cara me pedia. Assim, meu inglês era uma merda, o cara, meu. Eu tinha que fazer um buraco, o cara chegava lá, o que você tá fazendo? Aí eu, né, mas não era pra fazer isso, que tava aqui. Não, tem que cavar até o final lá, beleza. Aí, na maior paz do mundo ali, assim. Não tinha ninguém me olhando e tal, fazendo meu tempo. Só drilando. Só treinando, né, cara? Porque eu falei, se o cara parar o carro aqui e me olhar e eu não souber, vai ser mais um que você mandado embora.
E aí acabou que nesse daí eu fiquei treinando ali, meu. Pô, em um mês assim, os caras já me mudaram de máquina, colocaram numa maior. E aí treinando, Foi pegando a mão. pegando a manha e até hoje aí. Hoje eu nem opero tanto mais, assim, eu fico mais assim, né? Eu sou o chefe da galera ali, eu fico mais. Supervisionando. Eu sou supervisor, então eu fico ali, faz isso, faz aquilo. Que maneiro. Fico lendo os projetos ali, vendo o que tem que fazer, fazendo as marcações. Mas também subo ali, né? Hoje tu pega o cara que tá tentando mentir pra ti, dizendo É, que não, sabe. exato. Puta, e é chato, né, cara? Eu fico com dó, mas infelizmente tem que. O cara subiu na máquina, do jeito que ele opera, assim, 5 minutos Já dá pra saber. eu já falo. Desce. Eu Pega tuas tirei coisas, vai embora. Eu tirei o do... Hoje é a tua vez. Vai pro campo, tenta encontrar um no campo. vai achar um. Esse aqui não é pra você. Amanhã eu tenho um no campo que pode ser pra você. É, cara, porque assim, os trabalhos que eu faço é muito técnico, assim. Não pode. Não tem como o cara ser tem margem amador, de- assim. Eu tirei aquele de forklift. Forklift. E o maluco lá no curso, ele falou, cara, do jeito que tu sobe na máquina, o teu Na chefe já hora. vai saber. Do jeito que tu sobe na máquina, do jeito que tu desce da máquina, o cara já vai saber se tu sabe ou não sabe. Antes do cara subir na máquina, né, normalmente a gente vai ali, checa o óleo, vê o óleo hidráulico ali, como é que tá o nível, vê o óleo do motor, que é o básico, né, meu? O cara sobe na máquina, já começa ali, ó, pega a pá ali. O que fizeram comigo, infelizmente, eu já tenho que fazer com a galera, né? Pra o trabalho sair direito, né? Que é um risco, né, cara? Cara, é uma parada que, assim... Ah, legal, ar-condicionado. Pô, você se mata e mata alguém também, Mata né? alguém, né? Eu vi um vídeo do cara pegando um cara de moto de frente, assim, ó. Não, Teve uma discussão com não sei quem. o negócio é O perigoso. Rafael que me mostrou. Tiveram a discussão e na hora de ir embora, o maluco entrou na máquina no escaveiro, assim, ó. Foi na direção do Passou cara em da moto, cima. pegou a moto, levou, bateu pra cima, matou o cara, pô. Não, Sei nem se eu posso falar isso aqui, senão vão me ferrar o vídeo. cara, você mata quem você quiser. Imagina, uma máquina assim, tem máquina de 1,7 tonelada, que é a menorzinha ali, que já é 1,7 tonelada, né? E 24, 35, 60. Assim, o bucket de uma máquina um bucket cheio de terra de uma máquina de 14 toneladas carrega 1,5 toneladas de terra. Então, se eu pegar 1,5 toneladas de terra e jogar em cima de você, eu já nem preciso da máquina pra te matar, entendeu? Acabou. Agora você imagina um cara que não sabe. Mexendo aquilo ali. Mexendo aquilo ali. Jesus amado. Assim, derruba a parede, derruba a casa, derruba. Onde encosta, assim, derruba, entendeu? Encostou um pouquinho e derrubou. Nossa, muito, muito. Então é uma parada não que. Não é brincadeira. O cara que assiste fala, tá no ar-condicionado ali. E lance de. Não sei como é que é. Obviamente tem um aterramento e tal, mas você pode cavar e ter uma parada elétrica embaixo do chão. Também. Destrói um tubo de água. Vai no esgoto. Pode fazer uns estragos assim. Tem todo um procedimento, né? Você não pode. Ainda mais quando é fora do site. Tem todo um procedimento, tem toda uma documentação que você tem que assinar antes de começar a fazer o trabalho, que é Dog Before Dig. Que você tem que ver os documentos ali, ó, se não tem água, se não tem gás. Direto, né? Aparece aí, nego. Gás vazando, pegando fogo, eletricidade. Acontece, né? O Rafa falou que tem um cara de fora, um engenheiro, sei lá, que dá ordem. É aqui, cava aqui. É. Que se ele cavar e tiver errado, a culpa não é dele, a culpa é de quem mandou ele cavar ali. É dos dois, né? Se tu assina um documento. Você assinou um documento. O cara, tipo assim, tem eletricidade a 60 centímetros. Nunca tá 60 centímetros. Pode estar 30, pode estar 1 metro. Então ali o jeito do operador, o cara que tá na máquina ali que vai. Tem um espora, né? Que é a galera que fica do lado ali, meio que. Né, deixa eu ver se tá bom, se não tá. É o que arrisca a vida, né? Se o operador não souber operar. É o que arrisca a vida, que fica do lado ali. Então tá na conta do operador também, né? Também. Aí, então, depois de 1 ano na obra, tu tirou teu ticket. Tirei meu ticket. E aí depois se equalizou e voltou a treinar. Voltou a treinar, tu já tava no escaveiro. Já tava no escaveiro. E mesmo assim, como eu tinha esse trabalho nesse lugar longe,
conseguia ir no máximo 2 vezes na semana. Porque eu acabava o trabalho às 5h30 e dava 1 hora e pouco pra chegar na academia. Então tinha dia que eu chegava, tinha dia que se tivesse um acidente, assim, um trânsito ali um pouquinho a mais, eu já não chegava no treino. Chegava. Aqui é tudo cedo, o treino aqui é cedo, não tem Cedo, corujão, não não tem essas tem. paradas. Né? Porque mais tarde ele começa às 6h30, né? E aí pra eu sair de onde eu tava pra chegar no treino, né? Eu começava às 6h30 nesse trabalho, então eu acordava todo dia, assim, 5 da manhã, eu já tava meio que tomando café pra partir, pra sair de casa. Caraca. Então foi puxado. Foi puxado. E agora, como é que tá a rotina agora? Tá puxado. Continua. Continua puxado. Como é que é um dia normal hoje em dia da tua vida? Cara, hoje em dia eu continuo acordando às 5h30 ali na casa dos 5. Eu acordo 5. Eu poderia acordar mais tarde, assim, igual essa galera que Já acorda, acostumou, não né? toma banho, não toma café e vai pro trabalho. Não dá. Então eu Doideira. acordo ali 5h30, tomo um banho, sento na mesa, tomo um café. A qualidade da tua vida começa ali, né? Começa ali, né, meu? O cara sair de casa já naquele desespero. E aí vou trabalhar, vou pra obra, né? Aí hoje eu tenho já minha flexibilidade, assim, de horário, eu não sou obrigado a ficar lá até a hora de acabar, entendeu? Então eu consigo ali sair 2, sair 3, tem dia que eu saio 5, tem dia que eu saio 6. Já é tipo um site manager dos escavetas ali. Sim, eu sou o cara acima deles ali, então eu tenho que... Tem dia que eu tenho que ficar, que eu sei que se eu não ficar... Porque aqui É é a tua assim, responsabilidade ali também, né? né? Porque tu quer ver a parada bem feita. Você vira as costas, nego, eu também... Quando você tá ali, os caras estão trabalhando. Você vira as costas, vira circo, né? Então, quando eu sei que tem que terminar, que tem que ser feito, eu fico. Quando não, hoje eu saí em cima aqui pra vir aqui, consegui sair um pouco mais cedo, até chegar aqui, trânsito e tal, tomar um banho. Ontem eu saí 2 da tarde. Ontem eu fui dar aula aqui, aí eu dou aula pras crianças também, né? Saio da obra, aí de segunda a quarta eu venho aqui pra academia. Tá dando aula aqui. Tô dando aula aqui. Hoje em dia tu só dá aula aqui. Só dou aula aqui. Dou aula das 4 às 4h45. E aí fico aqui até... Aí eu ajudo o Caio também, assim, a gente fica junto ali. Ele me ajuda na aula das crianças, eu ajudo ele e a gente fica aí até a última aula, até fechar. Maneiro. E é cansativo também. E aí tu volta pra casa, quando fecha aqui, que horas? 8, 7h30, 8? Não, a gente acaba a aula às 8. Aí tem que ficar ali um pouco, né? Trocar ideia com a galera, fazer aquele social. Aí a gente limpa a academia, ele limpa o tatame, banho, chego em casa ali umas 9h30. Tá morando aonde? Quanto tempo daqui pra tu? Cara, na volta não é tão ruim, assim, uns 30 não minutos eu tem chego em trânsito. casa, eu pego o túnel ali, a M8 ali. Rapidão, né? Tá morando aonde agora? Moro em Randwick. Desde que eu cheguei eu moro ali, sempre ali. Mudei, assim, de 3 apartamentos, mas sempre Sempre no mesmo bairro. Sempre no mesmo bairro. Perto de onde? Eu não sei onde. Cara, Randwick é perto de Coogee ali. Coogee Beach. Maneiro aquele lugar. Perto de Coogee, assim. Eu moro na Clover Valley Road. Umas 3, 4 quadras, assim, andando, tô na praia também. Ó, coisa linda. É bom ali, é bom. Aquele lugar é bonitão, pô. Ah, é bom que é perto, assim, é perto da City, é perto da academia da City, é perto da... Mas não é aquele tumulto da City. É perto da praia, eu tô perto das estradas, assim, de sair de um lugar pra outro lugar, assim, eu tô meio que... A localização é boa. Tá bem localizado pra caramba, né? Maneiro. Demais. E como é que começa essa vontade de trabalhar com o jiu-jitsu? Porque, tipo assim, querendo ou não, tu tá agregando uma parada. Tipo Sim, assim, mais uma, tu tá bem, tu tem um trabalho que te paga bem, tu tá de supervisor, ar-condicionado, tem flexibilidade, e tu decide assim, sabe qual é? Vou abrir a academia de jiu-jitsu. Cara, jiu-jitsu é minha vida, né, meu? Assim, desde que hoje, mais da metade da minha vida já é jiu-jitsu. Fazem 23 anos que eu tenho jiu-jitsu. E eu já dei aula no Brasil, né? Quando eu era faixa marrom, eu dava aula de jiu-jitsu. Então, eu sempre tive também essa vontade de um dia, assim, né? Esse negócio da obra, a obra é bom porque dá dinheiro. Só que cansa, né?
Todo dia o cara tem que estar ali, o cara tem que acordar cedo todo dia, 5h30 da manhã. Então é uma parada que cansa. Trabalhar com gente da obra é difícil. Cara que Sim. se vira as costas, os caras não são mal educados. Os caras meio que se odeiam, né? Os caras se odeiam. O cara tá ali porque ele quer ganhar o dia dele e quer ir embora. Ele tá com raiva de estar ali. Né? Sim. Ele tá ali literalmente porque ele... Se ele não tiver ali, ele não ganha. Então os caras não estão nem aí. E cansa, né, meu? Tipo assim, todo dia o cara tem que chegar e tem que dar o sign-in, assim, assinar pra entrar na obra. Todo dia o cara não assina. Então é uma parada que, assim... Aí o manager da obra, o gerente da obra chega... Todo mundo assinou? Aí eu falei, sim. Aí ele, não. 2 de vocês não assinaram. Pô, aí você tem que... Tipo, não é uma parada que, não, pô, hoje tudo bem, o cara esqueceu. Todo dia. O mesmo cara. Cansa, sabe? Cansa. E é sempre na pressão, né, meu? De acabar a obra, de vai, não para e cansa. Cansativo. E eu sempre, cara... Eu tinha um tatame em casa, assim, eu dava aula pros meus amigos em casa. Pô, na minha casa, na chácara, tinha um salão de festa que a gente não... Só usava a parte da churrasqueira, não usava o salão de festa. Decidimos pôr um tatame lá e treinar, compramos lá, eu e meus brothers. Dava aula pra galera em casa, saía da aula, assim, no meio do treino, largava os caras, assim, na hora do fight, eu tinha que ir embora pra faculdade, largava os caras lá. Então, tu já tinha esse bichinho do professor que tu gostava. Sempre gostei, assim, de dar aula. De dar aula. Dei aula em Paulínia, lá numa academia, por um tempo. E... Só que aí acaba que, assim... Se o cara começa a dar... Ali na condição que eu tava, de trabalhar e trabalhar dando aula, eu ia treinar quando? Sim. Certo? Então, quando eu chego na Austrália, tipo assim, você quer dar aula? Não quero dar aula, quero treinar. Eu já tenho trabalho, assim, obrigado. Até porque o que a obra dá de dinheiro, eu ia ter que trabalhar no jiu-jitsu 3 semanas pra ganhar uma na hora, assim, sabe? Não tem a quantidade de... O jiu-jitsu paga... horas. Paga bem, mas não tem a quantidade de horas. Exato, não tem a quantidade de horas. Como o objetivo do cara era levantar a grana, assim. Claro, fazer o pé de meia. Chegou aqui. Fazer o pé de meia, então eu decidi concentrar na obra e só treinar, porque é o que eu gosto de fazer mesmo, assim, sair na porrada. E aí eu conheci o Caio, a gente conheceu, assim... Logo, a gente tinha se conhecido, né, quando eu vim pra cá visitar. E aí depois, quando eu voltei pra treinar, a gente se conheceu. E aí me chamou pra arbitrar um campeonato, assim, eu lembro certinho, ele me buscando lá, assim, eu nem sabia onde eu tava. Na Marubra, assim, me dando carona e tal. De carro, né? O cara tinha carro. Eu, porra, que irado esse carro. Cara, tem carro aqui na Austrália já, irado. E aí a gente foi ali, se conhecemos e tal, e treinando junto. E ele era professor também, me dava aula, a gente treinava junto. E o negão, assim, o Thiago, né? Da Legacy, pô, a galera abriu uma academia ali, abriu outra academia ali. Eu falei, pô, né, eu tenho interesse em abrir uma academia. Um dia, se tiver afim, me fala aí que eu entro de sócio aí. Sozinho não dou conta, porque no começo, assim, não tem como eu não vivo do jiu-jitsu, não tem como largar da obra aí. Mas se tiver alguém que tem interesse, aí me dá um toque. E aí o Caio, out of the blue, um dia me ligou, falou, ô meu, tem um espaço ali em Randwick ali pra gente abrir uma academia, tá afim? Falei, não, pô, vamos lá ver agora. Me manda o endereço aí que eu vou lá ver agora. E aí era um puto espaço irado, cara. Assim, um animal grande, assim, uma área quadrada boa. E aí a gente conversou com o Thiago falou, pô, Randwick não dá, é muito perto do HQ, a gente tem uma... Sim. Geográfico, né? Geograficamente ali Sim. não se adequava pra... Tem um mínimo, né? Tem um mínimo ali de um perímetro ali de 6, 7 quilômetros. Tava assim, dentro do raio, só no arco do raio, assim. Enfim, a gente tava empolgado, ligamos pro cara do real estate, vamos lá ver quanto, perguntamos o aluguel, começamos já a fazer conta e tal, e o Thiago, não, o Randwick é muito perto e tal. Aí, beleza, vamos procurar outro lugar, cara, vamos procurar outro lugar. E aí meio começamos a procurar e deu uma esfriada na ideia.
difícil achar lugar, aí, pô, tal lugar já tem uma academia, tal lugar tem uma academia, tal lugar tem uma academia e nego abrindo academia. SJA, Gracie Barra pra todo lado, pra todo lado. Aí depois de acho que uns 2 anos veio a ideia de novo. E aí, Xandinho, vamos abrir a academia? Vamos. Vamos tá pensando. O Caio ele já tava assim com mais tempo pra procurar lugar e tal. Cara, Parramatta é o segundo CBD. Já tem bastante academia lá, mas tem espaço. Eu falei, Tem muita gente, né? cara, tem muita gente em todo lugar. Tanto que tem. A tua academia tá cheia de aluno, a minha tá cheia de aluno, a Gracie Bar tá cheia de aluno, a Gracie Humaitá tá cheia de aluno. Tem muita gente pra começar ainda. Tem A muita SJ gente pra tá, começar todas as academias aqui em volta estão cheias de aluno. Nenhum aluno teu veio pra mim, nenhum meu Se foi pra nego você. abrir mais 2, 3, ainda tem Vai ter gente nova. porque tem gente, Tem entendeu? muita gente pra E fazer. do jeito que o justo tá crescendo. Aí o Caio veio com a ideia e tal, vamos abrir, então vamos abrir, meu. Aí já começamos de novo, procurar lugar. Viemos, visitamos um, não deu certo, visitamos o outro e tal. Aí até que achamos esse lugar, ele gostou mais desse, eu gostei mais do outro. O outro aqui tu me falou que depois virou floricultura, alguma coisa assim, não? Não, esse foi o primeiro, esse aí não deu certo. Esse aí era... Cara, ainda bem que não deu certo também. Tu me O contou prédio, uma coisa assim. o Falou, prédio ainda bem tava que já não, com... não era pra ser. Pra ser aprovada a demolição em tanto tempo tal, não era pra ser, não tinha lugar pra parar carro em volta, não era assim, não era pra ser. E aí achamos esse lugar e tal, conversamos com o dono, tal, isso, aquilo. Meu, assim, fomos pra cima com tudo e vamos começar. E a gente mesmo, assim, o dia que eu peguei a chave, tipo assim, eu falei pra ele, pro Caio, né, pro Caio e pra Jazz, né, que são os dois sócios. Aí eu falei, meu, deixa que da obra eu cuido, vocês vão cuidar do resto de marketing, vai procurar tatame pra comprar, vai procurar as coisas, deixa que a obra comigo. Eu peguei a chave, assim, eu e minha mulher fomos lá buscar a chave. Aí falei, vamos passar lá pra ver, né? Vamos lá passar pra dar uma olhada. Já comecei a meter o pé nas paredes, tirar carpete, arrancar. No primeiro dia, Primeiro dia, cara. Eu passei lá pra ver, assim, era 5 horas da tarde. Fiquei até às 8 lá, assim, trabalhando já. Já trabalhando no primeiro dia. Arranquei umas 2 paredes na porrada, assim, já. Sem ferramenta. Uma loucura. E aí começamos a construir, fizemos em 45 dias a academia tava aberta, assim, do dia que a gente pegou a chave até a inauguração. Maneiro demais. Foi, puta, a academia ficou show, assim, o setup ficou lindo. A prova de que era o lugar pra ser é que a ficou prova lindo, que era, né? meu. Metemos, né? A gente ficou naquela, vamos fazer um ou dois. Vamos fazer um tatame, a hora que tiver mais aluno a gente faz o outro. Falei, não, direto. Eu não gosto de refazer nada. Assim. Tudo que eu gosto, tudo que eu acho assim. Eu ouvi essa frase uma vez. Tudo que tem que ser feito merece ser bem feito. Você tem que fazer uma coisa. Se essa coisa merece ser feita, você tem que ser feita, ela tem que ser bem feita. Tem coisa pior que você vir aqui e fazer de novo uma coisa que você já fez, sabe? Isso aí. Então a gente teve certeza assim de que vamos fazer uma vez pra não ter que mexer de novo. E ainda tem aquele espação lá embaixo, né? Espação lá embaixo, estamos abrindo um Muay Thai aí já. Luta ali. Vamos começar o Muay Thai e acho que já era pra estar. Começou a obra lá, a gente alugou pra um cara que é um aluno. E ele já começou a mexer, já era pra. Falou que começo de dezembro. Então estamos esperando aqui no máximo até o final de dezembro já esteja funcionando o Muay Thai ali. Na parte de baixo. Acho que quando eu olhei, eu falei, caraca, olha isso aqui. Gigante, né? Porra, maneiro demais. Entrada pelo outro lado, tu desce, tá no bagulho. Caveman ali. Pô, né? Dá essa sensação mesmo. Tu fala, caraca, esse lugar aqui é pra... Porrada vai cantar. Pra deixar a galera limpinha lá em cima e ver aqui pra aqui baixo. aqui ninguém vê. Ninguém vê, filho. Pô, muito maneiro aquilo ali. Parabéns, cara. Show, valeu. Parabéns, maneiro demais. E aí eu tava falando pro Caio, eu falei, a próxima vez tem que marcar com os 3 aqui, ó. Vocês 2 e a Jess, a gente embolar aqui o inglês com o português e botar ela aqui também, pô. Vamos combinar, vamos combinar. Ele falou que ia ser difícil na agenda dela, que ela é bem diferente. Ela trabalha bastante. As agendas, mas... Se não devem vocês dois, pô. Se não devem vocês dois. Vamos, eu e o cara, a gente falar aí dos projetos. Além de sócio, a gente é brother aí. Isso aí. Tamo junto aí, nessa Austrália aí já tem... Vamos fazer 9 anos que a gente tá
né? Tempo, né? No mínimo 3 vezes por semana se vem, daí quando não, a gente viajando junto pra arbitrar e Sim. viajando junto de rolê, de brother. E eu perdi a possibilidade de fazer o dia do Rafael, que é bem diferente, né? Na Excavator e tal. Aham. Vou fazer contigo no vlog, Vamos passar um fazer. dia contigo. Vou dar lá Pô, cedinho, irado. né? Irado. Chegar na tua casa bem cedo, tomar um café da manhã de lá sair, pum, pá. Já fica em casa, tem um quarto spare lá, já acorda junto. Vou fazer Tu termina o dia aqui, né? Termina aqui. Ah, eu vou dormir lá, então Você já vai, sai vou comigo daqui de carona. deixa o carro aqui. E Fica depois eu aqui, volto pra cá. dorme em casa, a gente sai de Não lá, é má ideia, não, hein? passa o dia e... Senão depois eu acabo aqui do lado de casa, uma dor no coração, voltar pra lá, pra pegar o carro pra voltar pra cá. Pode crer. Obrigado, aceito. Vou aceitar. Foi irado. Vou aceitar. Vou aceitar dormir lá que vai adiantar muito a minha logística desse dia. Não, Mas eu nunca tinha pensado nisso, cara. Se eu gravar um dia, acho que ninguém não acredita. Cara, eu fiz a piscina uma vez na casa de um brother. Treino faixa preta lá, treinando com a gente, Thiago, lá da minha cidade, Campinas também. Bora aqui. Pô, mora aqui. Dentista aqui. Falou, pô, vou fazer a piscina em casa lá, meu. Vou fazer com você, meu. Já vi o dia aí. Aí beleza, né? Aí o Thiago me ligou, quando você for o Thiago Negão da Leg. Pô, quando você for na casa do Capeta, que é o Thiago, que ia fazer a piscina, dois Thiago, né? O Capeta e o Negão. Quando você for na casa do Capeta fazer a piscina lá, me dá um toque lá, eu quero lá ver a máquina e tal, não sei o quê. Pô, os caras demoram uma semana assim, eu fiz a piscina do cara em 2 dias, tá ligado? Aí os caras, deixa eu ver como é que funciona a máquina aí, né? O Negão ali subir na máquina e tal. Pô, meu, como é que se faz tão rápido assim o negócio, caralho? Mó poder ali, Não, né, cara? E eu sou assim, cara, não consigo, assim. Peguei a chave da academia e saí fazer. Se tem que ser, vamos fazer, Vamos assim, fazer já logo, né? vamos ficar livre, tá ligado? Vamos fazer e vamos. Fica livre não fica, porque já acha outra coisa pra fazer também, mas vamos fazer, né? Vamos fazer, vamos terminar. Eu gosto de ver as coisas prontas. Maneiro demais. Vamos pra cima. Vamos pra cima, galera. Eu acho que vai ser interessante a galera ver aí como é que é o dia a dia, né? O cara empresário, trabalha ali, tem a parada dele, tem a família dele, tem um grupo de amigos já, né? 8 anos. 8 anos é coisa pra caramba, né? Já se assentou. Cara, é uma vida, né, meu? Imagina uma criança, você vê ela nascendo e vê com 8 anos. É uma vida. E o que tu deixaria de conselho, com as dicas, né, os tips que tu pode dar pra alguém que mais ou menos tem mais ou menos o teu perfil, aproximadamente a mesma idade e tal, uma vida lá no Brasil e tem vontade de vir pra cá ou de sair do país? O que tu aconselha? Cara, aconselho pesquisar, assim, bastante o que o cara vai fazer. Se o cara tem uma formação, já ajuda bastante. Ou se ele tem um esporte igual você veio pelo jiu-jitsu. Tem gente que já conseguiu ver isso pelo futebol, pela natação, por outros esportes. Eu acho que vale a pena você vir informado, assim, pra você não passar perrengue, né, meu? Inclusive tem um amigo meu aí que tem uma agência de turismo lá uma agência de turismo e de ele ajuda a galera a vir pra Austrália. Ah, entendi. Tá, então De ele... migração. De migração, uma agência de migração. Então o Rafa Sobreira, ele ajuda a galera, tipo assim, você tem uma dúvida, você quer vir pra Austrália. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer, ele já te abre um leque de opções. É bom contactar um agente, né? Muito bom. Cara, é bom porque, meu, às vezes o cara, assim, pode dar sorte de chegar aqui, arrumar um trampo direto e já começar a trabalhar e não passar perrengue. Ou o cara pode vir e ter que voltar, assim, porque, tipo assim, pra não que fique uma impressão ruim da Austrália. A Austrália, pô, você que tá aqui, a gente tá aqui, é o melhor lugar do mundo, assim, no momento em relação a tudo. Maravilhoso. Eu tenho amigo na Europa, não tá bom de negócio, não tá bom de trabalho. A América é bom. Não paga o que a Austrália paga. Não tem a qualidade de vida que a Austrália tem. Então, acho que pra galera não ficar com essa má impressão de, pô, fui pra lá, não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo, não tinha oportunidade.
Se informe antes de vir. Se informe antes de vir. Tem atalhos, né? Tem atalhos para serem Opções, né? Tenha opções A, B e C. Porque o cara, não, treino jiu-jitsu, treino assim, vou lá pra dar aula. Pô, se o cara vier do Brasil primeiro, o cara não vai conhecer ninguém aqui. A não ser que o cara conheça alguém do jiu-jitsu. Já tem bastante faixa preta. O cara vai chegar aqui e dar aula. Não é assim, não vai abrir a porta da academia pro cara, pô, cheguei aqui na Austrália ontem, quero dar aula de jiu-jitsu. Então aí o cara vai se frustrar, porque também não tem a quantidade de horas pro cara se sustentar na semana, pagar um aluguel, tal. E vem, né, meu? Se o cara tem a vontade de vir, se o cara tiver vontade de fazer acontecer, o cara vai fazer acontecer, né, meu? Se o cara tiver força de vontade, não tiver preguiça de trabalhar, vem pra Austrália. Disposição, né? Tem que ter disposição. Pau na máquina. Tem que ter, porque o cara pode ter uma vida mais simples aqui, assim. O cara pode ter ali, trabalhar 3 dias na semana. Se o cara ganhar bem, se ele morar com alguém, se ele não quiser luxúria nenhuma, se ele não quiser carro, se ele não quiser nada assim demais, 3 dias na semana ali, se ele trabalhar, ele consegue comer, consegue pagar aluguel. Sem luxo. Contadinho. Contadinho, bem contadinho, assim. Isso aqui é do mercado, isso aqui é do aluguel, isso aqui é pro viver. E vai lá os outros 2 dias fazer o surf dele, sei lá. Exato. Aí vai viver, né? Vai viver a vida, assim. Até quando, não sei, porque aí a hora que bater na porta um visto, a hora que bater né, uma oportunidade, é isso que eu penso, assim. Então eu prefiro estar... Eu sempre fui, assim, meio precavido, assim, de, opa, peraí. É melhor salvar aqui, principalmente estudante, né? O cara tá aqui sem visto, sem nada. Acontece alguma coisa, o cara se machuca, o que ele faz? Sem plano de saúde, sem nada. Cara, ou ele volta pro Brasil e tem que ter uma gordurinha ali pra sustentar. Até pra pagar passagem de volta, o cara tem que ter um dinheiro guardado. Né? Sim. Se acontece uma ruim aqui, o cara tem que voltar, ele tem que ter a passagem no mínimo a passagem de volta. Né? Pra falar tchau, tô indo embora, comprei minha passagem, tô indo embora. Verdade. Então, assim, no Brasil é diferente, né, cara? A gente tem, assim, a casa dos nossos pais como uma outra segunda estrutura, né, cara? Como uma segunda opção. Tem amigo pra caramba, tem... Aqui tem amigo. Só que é diferente, cara. Todo mundo tem sua vida também, né? Todo mundo... Cada um tá no seu corre, Cada um tá no seu corre. Ninguém quer mais um ali pra carregar junto na guerra, entendeu? Então, não que não queira, mas que também, né? Na nossa família também nego não quer, que é obrigado porque é família. É obrigado porque é família, né, meu? Tá um pai e a mãe ali, você acha que é o... Então eles estão felizes. É. Então o cara tem que... Eu sou assim, né? Então eu prefiro ali me garantir, de acontecer alguma coisa, não, tá aqui, tá tranquilo. Eu seguro a bronca aqui. Então, eu prefiro ter essa segurança do que, não, pô, pra praia, sair meio-dia, eu vou pra praia hoje. Pô, eu moro na rua da praia. Cara, eu fui pra praia, acho que desde que a gente abriu a academia aí, durante a semana, assim, eu fui pra praia acho que 2 vezes. Nos dias que eu não vou pra academia. Então, assim, minha vida tá corrida mesmo. A praia sempre vai estar lá, né? A praia tá fazer ali, a tua né? parada. Fazer minha parada. A oportunidade acontecer. A oportunidade pode ser que não esteja ali amanhã. A praia não sai do lugar. Isso. A praia vai estar lá sempre, mano. A oportunidade às vezes passa e o cara não pegar, já era, né? Não, verdade. E a arbitragem, eu te vejo arbitrando lá. Você amarra em arbitrar? Puta, eu gosto, cara. Não é assim, se você pensar assim que é pelo dinheiro, não é, porque... Não, eu já sei que não é. Por isso que eu tô perguntando se amarra em arbitrar. É o cara do... É eu conheço muita gente que gosta de arbitrar, hein? Cara, muita gente que gosta, que aprende, que fala, cara, aprendo muito jiu-jitsu. Cara, eu aprendo tanto jiu-jitsu quanto, assim, você sempre tá aprendendo, assim, tanto a regra quanto lidar com pessoas. Ali você tá todo dia, assim, né, escutando... Você tá ali... né, protegendo uma criança, escutando o pai dela xingar ao mesmo tempo. Então você tem que, assim, você aprende a lidar com muita coisa ao mesmo tempo. É uma calma que o cara que arbitra todo dia igual cara, vocês, tem que ter, assim, às vezes, um mesmo assim, controle absurdo. Tem que ter, né, meu?
Você tá ali, o cara tá te xingando, o cara tá ali. E é o cara que mais xinga é o cara que não treina, né? É o pai que não treina, que é o super-herói do filho ali, que atrapalha o filho. Atrapalha, porque você como árbitro, você vê ali o pai, vai, vai, vai. Não faz isso, pode. Né? Deixa o moleque, tudo torce pro moleque, vai, filho, muito bem. Saiu do tatame, filho, muito bem. Mesmo o cara, o moleque perdeu. Mas tem muito pai que você vê puxando, puxando, puxando. Sai e ainda esporra, Eu né? já vi cenas horríveis assim. Pô, como é que você fez aquilo? Falei, tava aqui gritando. Pô, como é que Uma essa criança criança vai. com Como é que 6, essa criança vai 7, querer 8 voltar anos de pro idade. campeonato, cara? Criança com 10 anos de idade, o pai Com falando menos, assim. cara. Com criancinha. Criancinha. Assim, como é que essa criança vai. Como é que essa criança vai querer ter vontade de voltar pro campeonato? De treinar, de estar na De treinar. academia. Exato. Até na academia a gente tem a regra, meu. O pai começou ali, a gente tá fazendo fuga de quadril. O pai começa ali, vai, vai. Opa. Aqui não. Você quer gritar pro seu filho, você vai gritar lá no campeonato. Aqui na academia a gente tá ali, a hora que bota a criançada pra fazer o rola ali. A criancinha já, eu ganhei, eu fui melhor. Não foi melhor. Vocês dois foram bem. Isso aqui não é campeonato. Você vai ser melhor o dia que você competir e ganhar o campeonato. E se você perder, não é porque você foi pior. Porque a outra criança foi melhor que você. Então, eu sempre. Foi um dos motivos que minha mãe me colocou no judô. Foi a disciplina, né, cara? Infelizmente, assim, com o tempo, a disciplina e o respeito, a hierarquia estão se perdendo, assim, né? Tem esse No perdido, assim. jiu-jitsu. Muita gente começa business, business, business. Aí deixa o cara sair do tatame, deixa o cara entrar e sair a hora que quer, deixa o cara. Tu vê as fotos, as criancinhas fazendo assim na foto Tá da maluco. formação. Como é que, pô, sabe? Criancinha de 6 anos, 5 anos. Então, como eu vim dessa época de disciplina, como eu sou do old school, assim, do jiu-jitsu, cara, na minha aula é disciplina. Então, a mãe, não, a criança foi pra aula e ficou de castigo 5 minutos. Ficou de castigo 5 minutos. E se na próxima aula ele não respeitar, ele vai ficar mais 5 minutos. Né? Porque assim que, cara, tem que ter disciplina. Se o E cara não eles vão te respeita o agradecer. professor, se o cara não respeita o professor de jiu-jitsu, ele não respeita o professor na escola, ele não respeita a mãe e o pai em casa, ele não respeita os amigos, ele não respeita os outros alunos. Né? Então, né, o jiu-jitsu é disciplina, é respeito ao próximo, né, é hierarquia. Antigamente, como é que você chegava assim, atrasado na aula e entrava no tatame, assim? O professor e a galera fazendo aquecimento, entrasse no tatame e saísse correndo, assim, no final da fila, sem falar com ninguém, sem chegar na faixa preta Doideira, e né? cumprimentar o faixa preta, pedir, professor, posso entrar? Se deixasse entrar, pagava as 10 ali, chegou atrasado por quê? Próxima vez não vai entrar na aula. E vai cumprimentar todos os faixa preta lá no tatame. Isso assim, isso me dói ver que não existe mais. Eu faço porque eu tenho isso na minha cabeça. Mas o faixa branca que começou ontem, ele entra no treino ali no meio você tá fazendo o comprimento, no meio do comprimento você vê o cara tirando o tênis e entrando no tatame. Tá entrando. Tipo assim, eu cheguei atrasado, mas tô aqui dentro já. sem pedir pra entrar, sem. Doideira, né? É bonito ver o jiu-jitsu crescer do jeito que tá crescendo, mas por um lado, assim, perdendo assim um pouco da base, assim, da cultura, que é a disciplina, que é o. Essa coisa de querer ser melhor, de querer melhorar você todo dia, né? Todo dia. Ir melhorando em todas as áreas da sua vida e entender que isso no Exato. jiu-jitsu vai. Do jeito que Exato. você treina, é o jeito que você é com a sua esposa, com o seu sócio, no seu trabalho, como empregado, como chefe. Dá pra saber tudo. Igual tu falou, quando o cara entra na máquina, operou 5, eu já sei como ele é, se ele sabe ou não sabe operar. A gente vê o cara treinando jiu-jitsu, o jeito que ele se comporta quando ele perde, quando ele ganha, quando ele tá tomando a massa. A gente sabe exatamente como ele é na vida dele, dentro da casa dele. E ele não. E ele ter essa questão de querer, né, não ligar pra isso, passar por cima, porque tem vários caras que eu falo, cara, eu sempre falo, sempre ensino a eles, falo, gente, não falo por causa de mim, não é o meu ego falando aqui, eu não quero que vocês venham aqui e façam balm pra mim. Eu só quero que vocês entendam como funciona o esporte, porque o dia de amanhã vocês vão chegar numa outra academia, vão visitar a academia de algum amigo de vocês,
vão viajar, vão para outro país, vão treinar. Pô, cara, vocês vão lá, se faz tudo direitinho, vocês vão ser bem recebidos. Claro, cara. Agora tu vai chegar na academia dos outros, vai sair entrando, não sei o que, tá arriscado, o professor mandar tu voltar, tu vai passar uma vergonha absurda. Se o cara ainda é faixa preta, ele tem a desculpa que ele é um faixa preta. Mas, pô, você vê às vezes vem uns caras de fora, aí você vê, né, da onde o cara vem, é igual o operador. Pô, chegou faixa azul e faixa roxa da academia, entrou no tatame, não falou nada, não cumprimentou nenhum preto, não se apresentou. Pô, quem que é esse cara? Tipo assim, como assim, amigão? Como é que chega aí? É a casa da mãe Joana, né? É, cara, assim, é triste, assim, de ver. E eu, cara, eu não vou deixar isso morrer, eu vou fazer minha parte ali de... Cara, os meus pequenininhos ali é assim... Os Coach Alex, sabe, assim... Respeito e... Porque é assim que funciona, né, cara? Tem que... Eu perguntei para um adulto, tem que ter, eu já cara. tinha falado isso com as crianças, já tinha falado isso assim, zoado assim, crianças. Eles não entendem nada. Porque eu pego a expressão do português e meto aqui. Outro dia eu vi no Instagram ainda falando. A tradução. Do your jumps, dá teus pulos. Turn yourself, se vira. Ai, cara. E aí um moleque fez exatamente isso, pô. A gente lá, pum, tá. Daqui a pouco eu olho, ele tá dentro, esse cara tá dentro do tatame. Eu falei, ué, como chegou? Aí eu cheguei perto dele e falei assim, a gente tomou café da manhã junto hoje, eu esqueci? Aí ele, o quê? Assustou, né? Ficou aquele climão, porque ele sentiu que eu tava meio que chamando a atenção dele, mas ele não entendia nem a expressão, sabe? Falei, não sei, brother. Quantas vezes eu já falei pra vocês que é pra chegar, se chegar atrasado, pede pra entrar e tal, aquela parada toda. Pede pra sair. O cara vai... Você tá dando a aula, o cara sai sem te falar nada, vai no banheiro e volta. Amigão, não é assim que funciona. Os caras querem descansar do lado de fora, no banco, no banquinho dos pais. Eu falo, gente, aqui, ó, o teu local de trabalho é aqui, ó. Teu local de treino é isso aqui. O meu escritório é aqui. O tatame é tudo aqui. Então, tu sai, bebe a tua água, volta. É aqui que tu vai descansar. Senta a bunda aqui no tatame. Não senta lá no banco, não, cara. Fica aqui. Fica aqui no tatame com a gente. Assim, uma parada é que o cara, ele vai entender, assim, é a minha opinião que eu tenho, assim, né, do jiu-jitsu. O cara, ele vai entender, ele vai começar a entender o que é o jiu-jitsu, assim, a parada toda do jiu-jitsu. Quando ele for um faixa roxa, quase marrom. Assim, que o jiu-jitsu não é só o cara chegar ali no treino e treinar e sair fora. O jiu-jitsu é um lifestyle jiu-jitsu. É que o cara vai começar a perceber que quando ele não bebe, o treino dele melhora. Quando ele se dedica mais pro jiu-jitsu, quando ele se alimenta melhor, o treino dele melhora. E o cara vai ser o faixa preta, que igual a gente fala, né? O faixa preta, o cara tem que ser faixa preta na vida. E depois ele tem que ser um faixa preta no jiu-jitsu. E o cara, se ele é um faixa preta no jiu-jitsu, ele tem que ser um faixa preta na vida. Né? Porque é o cara que não fuma, é o cara que bebe, só que não bebe loucamente. É o cara que ele vai saber moderar. Assim como ele modera no treino, assim como ele sabe aliviar com um cara que é mais fraco, com uma menina no treino, ele vai saber a quantidade que ele tem que beber, a quantidade que tem que dormir, a quantidade... Então, você vê que o jiu-jitsu envolve tudo na tua vida. Qual que é o seu rendimento quando você vai treinar cansado? É melhor que quando você descansa? Não é, então. Você vê que se um dia você, dormiu bem, dormiu cedo, dormiu legal, não bebi nada ontem, você acorda uma máquina, né? Hoje eu vou treinar lindo. E aí quando você prefere deixar de fazer o que você tá fazendo, que é o que você gosta de sair, de beber, de bagunçar, pra treinar, aí o cara treina, aí você pode falar, não, eu treino jiu-jitsu. Você treina jiu-jitsu. Porque aí o cara dedicado à parada, né? O cara, ele pensa o que ele vai fazer na vida dele antes de ele fazer em função do jiu-jitsu. Porque, se eu não dormir bem, amanhã meu treino não vai ser bom. Se eu encher a cara no churrasco, se eu encher a cara, meu treino não vai ser bom. Então, se o cara faixa preta.
Se eu vejo os caras bebendo na sexta-feira ali um pouquinho a mais, que ele vai treinar só na segunda, ainda beleza. Eu já que tô velho, cara, se eu beber 2 latas de cerveja na sexta, meu treino na segunda já não é igual. O negócio que, né, que é exagero, mas não é não. Exagero, não é exagero. Então, depois de um tempo, assim, eu era também, pô, faixa azul, bebia um dia no campeonato. Né, moleque novo, tá, recuperava rápido. Então depois você começa assim, não vou na academia hoje fazer musculação. Não, hoje eu vou, tô cansado, mas eu vou porque o cara da academia lá com certeza já treinou hoje, entendeu? O cara que eu vou lutar no final de semana, hoje não vou treinar, pô, tô cansado, chega em casa. Não, vou treinar. O cara que vai me bater lá no final de semana tá treinando com certeza, entendeu? Então acho que o cara, assim, o jiu-jitsu, ele leva o jiu-jitsu pra vida pessoal. Quando ele leva o jiu-jitsu pra vida pessoal dele, aí é o cara que você pode fazer, não. Começou a entender, O cara né? do, você fala assim, aquele cara do jiu-jitsu. Né? O cara é do jiu-jitsu. O cara treina, o cara é disciplinado. O cara sabe onde parar, sabe o limite. Porque tem quantos caras que você vai treinar aí de 100 quilos que o cara... o cara te coloca no chão como uma criança e tem o cara que te espanca, né, meu? O cara que bate na menina, que não tem noção nenhuma da força. Que não tem... Então, desde criancinha, as mulheres, meus criancinhas, elas assim, ó. O menininho com a menina, seja gentil porque ela é uma menina. Aí eu fico ali de olho. Mesmo que eu avise, eu fico... tá fazendo muita força, lembra? Ela é uma menina. Se a menina for maior, mesma coisa. O moleque menor, lembra que ela é uma menina. Né? Que ele tem que tomar que ele tem que ser gentil, né, com a menina. Então, assim, o jiu-jitsu, se o cara não for educado na vida, ele não vai se adequar a uma parada que tenha disciplina, que tenha educação, que tenha respeito, que tenha hierarquia. Na minha opinião. O exemplo que a gente estava conversando aqui antes, né? O amigo lá, o Herbert. Pô, se o cara duro, sinistro, técnico, competidor sinistro. Talentoso, né, cara? Talentoso. A vida, que tem por trás disso na vida do cara? Pô, uma merda. Lástima. Uma mentira, né, meu cara? Então, não combina. Você vai ver que não combina. O cara não se adequa na academia. Né? Você vê que o cara... Pô, você vê que a academia ali, pô, é uma família, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Se o cara não for gente boa, se o cara for esquisito, se o cara for... O cara não se... Você não precisa mandar o cara embora, mano. O cara, ele não se sente bem ali. Entendeu? Isso é uma parada boa também. Porque a parada é disciplina, Pô, o aluno faixa branca, ele, isso, aquilo, conversando isso do treino. Eu até pensei em fumar uma maconha antes de vir treinar hoje. Falei, quê? Não, porque eu fumo maconha e tal. Fumo todo dia, né? Aí eu pensei, eu vou tentar fumar maconha lá pra academia. Falei, cara, eu acho melhor você não fazer isso. Porque se você chegar aqui na academia e eu perceber que você usa droga antes de treinar, você não vai treinar aqui. Não, falei, não, não tô brincando, eu tô falando sério. Se um dia chega aqui eu ver que você fumou 2 horas de treinar, você não vai treinar. Não, mas é porque, porra, eu acho que eu treinaria melhor. Pô, então você tem que achar outra academia que você vai fumar e vai treinar, porque aqui você não vai treinar. Outra coisa, né, que hoje em dia faz o que quer, né? Aquele campeonato lá na Califórnia que os caras deram pra ele. Que isso. Doideira, né? Pra mim é fora da realidade. Mas aí os caras não me interessa o que o cara faz fora dali, o que ele não faz. Mas se eu ver que o que ele tá fazendo fora dali implica no que ele tá fazendo ali dentro, ali ele não vai treinar. Assim como você fica sabendo que o teu aluno... dele, vai atrás da tribo dele. Pô, teu aluno faixa azul bateu na mulher em casa. Na minha academia, o cara não vai treinar. Não vai treinar mais, entendeu? Pelo menos na minha, né? Então, assim, tem coisas que são... que se o cara não faz na vida dele, ele vai ter que fazer no jiu-jitsu e ele não vai se adaptar. Entendeu? Nesse sentido, destila mesmo, né? Destila o cara, é muito honesto, né? O esporte, ele é muito... Ele vai trazer a superfície quem o cara é. Não tem enganação, né? E o cara ou vai fazer um esforço pra mudar e vai mudar,
ou não vai fazer esforço, vai mudar e vai deixar, vai abandonar. Não depende, né? Futebol você ainda tem um time, você tem mais 10, 11, quantos são em campo? Nem sei quantos são. 11. Então você tem mais 10 ali pra te ajudar. Quem que vai te ajudar no jiu-jitsu? A hora que você entrar no tatame, ele falar que luta pra caramba, que isso, que aquilo, que já ganhou, que não ganhou. A hora que você entrar ali, nós vamos ver quem... Né? Querendo, pelo bem ou pelo mal, vamos saber quem você é. Exatamente. Por isso que eu acho que até antes de campeonato, assim, entendeu? Que, né? Um monte que a gente conhece. Pô, vou ganhar, tô indo pra ganhar essa porra, não sei o quê. Os caras tão duros, mas eu tô melhor. Não, vai quietinho, meu, vai quieto, cara. Vai quieto, velho. Pô, tá melhor que bom, vai quietinho. Não fala pra ninguém mais, por favor. Melhor não, cara. Não deixa os caras saber que você tá bem. Vai quietinho. E aí, Xandinho, o que tá achando aí hoje? Vai lutar, vai competir? Pô, vamos aí, vamos. Vou dar o meu melhor, né, cara? Vamos aí. Nunca na vida, vou ganhar essa porra. Tô indo pra ganhar, vou trazer o ouro. Né? Hoje eu ganho. Eu não sou esse cara também. Porque não tem como. Como que você vai chegar no tatame e falar, não, hoje eu vou ganhar? O cara, só se Tem um cara lá do outro lado também, né? Tem um cara do outro lado, só se o cara não veio, né? O cara não veio. É WO e eu não tô sabendo. Assim, hoje eu vou ganhar, mas por que o outro cara não veio? É WO, eu não tô sabendo. Combinou com o cara? Tem ninguém na tua chave, não? Entendeu? E pela humildade do cara também, né, meu? Não. Vai quieto, meu. Vai lá, faz o que tem que fazer e ganhar. Pô, legal, show, ganhou. Posta ali a foto com a medalha, legal. Até porque todo mundo sabe que você tá ali pra ganhar. Nem precisa falar. Claro. Porque todo mundo que saiu de casa hoje foi lá pra ganhar. Algum dia chegou no campeonato e falou assim, ah, não, pô, eu hoje tava pensando em ganhar, mas hoje que eu tô pensando em... Hoje eu vim pra ser terceiro do máximo. Eu acho que eu tô feliz com a prata hoje. Todo mundo tá ali pra ganhar. Todo mundo tá ali pra ganhar. Não precisa esclarecer, né? E aí fica feio, né, cara? Porque aí você vai, canta de galo e dá uma infelicidade ali de perder. Né? Aí depois, você não... Escutei você falando ontem que ia ganhar ali o campeonato. Né? Deu certo o plano? Qual que foi? Não precisa, né, meu? O cara me jogou e machuquei. Machuquei o ombro. Pode ser. Né? Então, mais um motivo. Você pode se machucar também. Então, fala que você vai ganhar. Né? Vai quietinho, cara. Se ganha, fica muito mais bonito. Essa foi terrível. Não perdi. Machucou o ombro por causa da queda que o cara te deu. Então, tacou de então cabeça. Perdeu. Pô. Tacou de cabeça. Então, tem essa outra parada, assim, né? Até que essa parada de rede social hoje, cara. Antigamente, assim, você pergunta pra um cara hoje, assim, pô, quem que foi o Margarida? Quem que foi o Godoy, assim, quem que foi o Roberto Tosi, quem que foi meu professor do Brasil? Quem que foi o Aurélio Miguel, do judô? Nenhum não sabe. Nem conhece hoje os atuais campeões mundiais, porque ele... E ainda assim, os que falam, né? Os que falam bem. Os que falam, né? Quem que foi o Tererê, quem que foi o Jacaré, quem que foi... Muita gente do jiu-jitsu que ninguém nem imagina que... E esses caras, muitos deles não falavam, não tinham espaço para falar. Assim, e a gente que tinha que buscar, se informar, ir atrás dos caras, conhecia quem era do esporte, quem tava ali. Hoje em dia todo mundo, por causa de Instagram, por causa de social media, todo mundo sabe porque tá ali no Instagram, né, meu? Não, e quem não segue, não tô falando nem que tá certo ou errado, assim, até porque quem é que não segue alguém hoje que nem tem título nenhum, mas tem um Instagram maneiro, faz um conteúdo maneiro e tal. O cara tá ali, ele tem uma voz, ele ensina a posição, ele vende curso, não sei o quê. Tudo bem, o cara nem nunca ganhou nada, mas o cara é legal, faz um conteúdo massa. Mas também seria importante olhar a história do esporte, ver quem são os caras. Quem foi, né? Saber quem é que tá ganhando, saber quem ganhou. Assim, legal, né? Hoje na Austrália, assim, dos brasileiros top, assim. Pô, tem nego assim que diz, você vai... Ah, quem que é o Léo Peçanha? Léo Peçanha. Pô, a hora que eu vi o cara assim, eu falei, caralho, Léo Peçanha.
eu era assim, eu era moleque, já vi ele lutando MMA, assim, eu era faixa roxa, vi o cara lá, faixa preta, ganhando os campeonatos, lutando MMA. Caralho, o cara é pica, meu. Aí hoje o cara, o nego não sabe quem é o Léo Peçanha aqui na Austrália, assim, por exemplo. É o cara que mais, dos brasileiros que estão aqui, acho que de antigo, assim, que mais tem título mundial, internacional, europeu né? E quando faz essa aparição aí, o nego fica até meio assim, né, pô. Foi ali. Pampex, pum, ganhou. Foi ali no Cineop, pum, ganhou. Mas, pô, quem que é esse cara? Quem é esse cara? Exato, vai se informar, né, meu? O cara é O cara. Quando você tava nascendo, o cara tava ganhando campeonato internacional de jiu-jitsu já. Né? Cara, Então, lenda. por um lado, a rede social ela também ajuda a promover, mas também esconde um pouco da história, assim, por trás, quem foi quem. Sim, meio que obriga todo mundo a ter que meter a cara, ainda que não queira, né? igual Ainda que o cara não tem aquele perfil. Isso também não tem um lado negativo, É né? igual você vai cortar cabelo, assim, o cara fala assim, você luta UFC. Você luta UFC. Desculpa, né? Vamos reformular essa pergunta aí. Entendeu? Então é uma parada muito ampla, assim. Outro dia o cara entrou na Não, academia. você faz jiu-jitsu? Porra, mas como é que é, meu? Chuta, joelhada na cara do cara, como é que foi? Não. Você não faz UFC, então? Então é uma parada, assim, tá muito, assim, aberto, assim. É, muito louco. Eu coloquei um ventilador pra vender. A gente conseguiu finalmente instalar ventilador de teto lá na academia. Um calor absurdo. Aí tinha um ventilador barulhento pra caramba que tinha lá. Aí a gente instalou aquele e botei aquele pra vender. Aí foi um cara lá. Sendo que uma mulher tava conversando comigo o tempo todo, uma menina conversando comigo pelo Facebook. Tá, tô indo pra lá agora então, 4 horas. Tá, fui lá, 4 horas. Era até uma terça-feira. Terça-feira não tem aula 4 horas. É o único dia da semana só tem. Começa 4h45. 4 horas, cara. Tá lá, beleza. Ela não falou, vai meu marido, vai meu irmão. Ela só falou, tá, 4 horas lá. Tô na academia, aparece um cara na academia. Cheio de marrentão. Grandão. Mais forte que eu, que não é nenhum mérito. Todo mundo é mais forte que eu, mas alto, mais alto que eu. Eu sou alto, sou magrelo, mas sou alto. O grandão mais forte. E marrentão, brother. Marrentão. Eu falei, oi, boa tarde, não sei o que, tudo bom? Aí ele, eu vim buscar o ventilador. Aí eu, tudo bem, não sei o que. Estranho, né? Maluco. Uma bronca, nem sabia se era o cara ou não, porque várias pessoas falam contigo no negócio, né? Eu já tinha passado endereço pra um monte de gente. Aí eu falei, você veio por parte, não sei o que. Ele, prazer, meu nome é Vinícius. Pá, sim. Aí eu falei, tá aqui o ventilador. Aí fui lá atrás pegar pra ele, pesadão o ventilador. Aí peguei, ventilador, ele, mas eu vou ficar te devendo $5. Eu falei, o quê? Aí não, isso aí... Ele só avisou. Meu irmão, tu não sabe chegar. É igual o cara quando te para na polícia. Se tu for receber o policial cheio de marra, mais vale que você esteja todo perfeito, todo correto. Não pode ter a seta, o pisca-pisca tá falhado. Porque se ele quiser achar, ele vai achar. Ele vai achar. Então, seja gentil com um policial, seu guarda, boa noite, sei o quê. Cara, o maluco chegou cheio de marra e no final de tudo, na hora que ele pegou a parada e falou, eu vou ficar te devendo $5. Dentro da minha cabeça eu falei, não vai. Não vai. Quando a gente estava andando até aí por isso que eu lembrei disso. A gente estava andando até o ventilador, ele falou assim, eu tava pensando assim, gente, por que eu comecei esse assunto? Não tem sentido nenhum. Não é por isso. Ele falou assim, isso aqui é Grace ou é BJJ? Essa foi a pergunta dele. Ele já tinha me tratado mal 2 vezes e meteu essa pergunta. A terceira foi perguntar se era Grace. E ele falou assim, isso aqui é Grace ou é BJJ? Eu pensei, não tem nem resposta para essa pergunta. Aí eu tava tentando ser gentil com ele mesmo assim. Aí eu não sabia o que falar. Aí eu falei, meti um fui lá, fiz o negócio do ventilador. Quando eu dei pra ele, ele falou que ia dever 5. Eu falei, o senhor não vai. Não vai, não. Por quê? Eu falei, não, mas por que não? Não sei o que. Eu falei, não, porque eu tinha que ter me avisado antes, não sei o que e tal. Não é pelos $5, é porque eu já tava com ele aqui. Né? Óbvio. Entendeu? $5 mesmo, podia ser 10, não muda nada. Eu podia dar aquele ventilador, entendeu? Pô, cara, chatão, brother. Ele é uma situação muito chata, velho.
Mas aí mostra o nível de nego desconhece tudo. A pergunta do cara foi, isso Total. aqui é Grace ou é BJJ? Entendeu? E nesse nível. E não tem ideia do que... Muita gente não tem ideia do que é. Eu tava falando isso com o Thiago. Eu falei, todo mundo que trabalha no awareness, na rede social, e faz os vizinhos entenderem, descobrirem o que é jiu-jitsu, tá favorecendo todas as outras academias. Sim, claro. Falei, cada dólar que botar ali vai me ajudar, cada dólar que eu boto aqui eu tô te ajudando, porque tem muita gente que precisa descobrir o que é ainda. Exato. Não é É só... muito assim, né? O cara olha a tua orelha e fala, ah, é UFC. O cara nem sabe que por trás do UFC o cara, o cara tem história ali. É doido, né? É muito doido. Também mostrar o E peso da muito, marca do UFC, né? Os caras transformando exato. quase... Não, mas é que o UFC, assim, ele abriu, assim, uma parada que, né, todo mundo assiste, todo mundo tem na esquina do pub da avenida aqui, né? O cara vai... É uma parada muito doida, né, cara? É, pode crer. Esse negócio de social media, assim, esse é um dos lados, assim, que é bom pra se promover, é bom até demais, né? Porque tem muita gente que se promove sem ser o que é, Sim, né? sim. Então, assim, como tudo tem um lado positivo e negativo, né? Tem galera que não perde na social media. Você olha no Instagram do cara, só tem ouro, 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 ouro. Como assim, né? Aí quando tira segundo lugar, tira foto só com a medalha fora do pódio. Ou tira foto do ouro sem De o outro, pódio. de outro. Puta, cara, te juro, que veio do Brasil pra cá lutar campeonato. Não tinha ninguém na divisão, pegou a medalha e meteu aqui, ó. Sydney Open, gold medal. Né? Então, o jiu-jitsu... aí o cara vai treinar, o cara vai lutar, né? Ele vai perder, ele vai ganhar. Vai ter de tudo, pô. Então, no Instagram, o cara é só ouro. O cara que Tem os perde não highlights, tem os põe. highlights, o cara fez 2 lutas, uma na peso e uma no absoluto, perdeu as duas, mas tem os highlights maneirão lá. E 2 medalhas de Só prata o- aqui na foto. Só Só perdeu. os highlights. Entendeu? Então, acho que o cara tem que ter humildade de... Que vai acontecer, né, cara? Que Tu vai, vai vai acontecer, perder, cara. vai Que o ganhar, cara vai vai perder, é ganhar. E normal, por pô. que ele não posta foto de segundo lugar? Não pode? É, Porque eu fico só olhando, né? Não que eu pego no pé, mas, né? sim, E aí, sim. como é que foi aí hoje? Pô, medalhinha de prata. Gratidão, pô. Pô, vi você lutando ali, meu, perdeu. Chega ali e fala, pô, hoje não foi meu dia, perdi. Você nunca perdeu? Vai tá conseguindo treinar amanhã, na segunda-feira. Então já é um motivo de gratidão, porque tu não foi. O cara às vezes vai jogar futebol, na segunda-feira ele tá lesionado, não consegue. Ah, de o Tu cara tá indo lutar, de o que cara tem um tá no risco de se campeonato, machucar. Exato. Tu perdeu, mas não se machucou, tá bem. Amanhã pode trabalhar, pode levar teus filhos pra brincar no Não, colégio, pode. é uma parada que o Tá bem, jiu-jitsu cara, ensina, tá assim, tudo bem. que o jiu-jitsu ensina e a rede social tira, assim, que é o cara saber perder e ganhar. Né? A gente tinha um aluno ali que toda vez que o outro ia um pouquinho melhor com ele corria, assim, ia embora no colo da mãe e falou, pô, não pode acertar. Não, a mãe dele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu cheguei na mãe e falei, ó, ele não gosta de perder. Então, quando ele sair do tatame, não pega ele no colo, por favor, que você tá dizendo... E é, assim, pra chegar pra uma mãe e falar isso, você tá deseducando teu filho. Então, só assim, ó, por favor, quando ele perder e ele correr pra você, você só manda ele voltar Manda ele pro de tatame. volta. Manda ele de volta. Tá tudo bem, cara. Você tá aprendendo aqui, não é um campeonato. Tudo bem, ele te derrubou. Tá, ok. Então o jiu-jitsu, cara, Ele não precisa aprender a gostar de perder, só precisa aprender a ele só perder. precisa aprender. Só isso. Gostar ninguém gosta, Ninguém ele nunca gosta. vai gostar. Ninguém gosta. Tá Mas, tudo pô, bem. hoje eu perdi tomarradaço. O outro campeonato eu vim aqui pra perder de novo. Eu gostei, velho. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Perder. Só que faz parte do processo, faz parte da vida. Né? Então o jiu-jitsu, eu acho que ele prepara. E é uma excelente oportunidade para aprender, né? Cara, para preparar uma criança pra vida. O cara não for aceito no emprego. O cara terminar com uma namorada. O cara perder no que for que seja. Entendeu?
Então o jiu-jitsu prepara o cara, mano. Prepara. Porque se o cara foi ali no tatame, já competir, ele já perdeu 5 vezes, o cara não vai terminar com a namorada e se matar. Eu tenho certeza que ele não vai se matar. É. O cara vai perder, porra, fui mandado embora do emprego. Vai ver o cara pulando a ponte no dia seguinte? Não vai. O cara já perdeu, o cara já tá na academia, ele já apanha todo dia. Ele já apanhou muito na academia pra chegar onde ele tá ali. Entendeu? Então, a preparação, né, pra vida, o jiu-jitsu é muito importante. E às vezes o pai tá levando ali só pra criança gastar energia, né? E é isso que a gente tenta passar pros pais da academia, assim, no começo. Né? Você trouxe seu filho, olha só. O jiu-jitsu serve pra isso, 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 isso. Não só pra você se livrar do seu filho por 1h30, 1 hora que seja, pra ele gastar energia em casa e dormir. Se você tá pensando só nisso, legal, só que você vai levar esse pacote da vida aqui de brinde, sabe? Então isso que eu pessoalmente, né, enforço todas as vezes quando eu vou dar o grau pra criancinha. Né, ó, ai, vou ganhar grau hoje? Grau não se pede. Você... Ai, obrigado, viu, pai e a mãe, obrigado pelo grau. Foi o merecimento dele. Eu não fiz um favor pra você. Sabe? Fiquei feliz de dar o grau? Com certeza, mas isso aí é o merecimento dele. Ele tá evoluindo, ele tá treinando, ele tá... Né? Algumas academias, chegou ali a data de dar o grau. Toma o grau, muito obrigado. Eu reforço, ó. Fulaninho aqui vai ganhar um grau hoje porque tá indo bem na escola. A mãe dele me contou que ele tá muito bem em casa, ajuda o pai e a mãe, respeita o pai e a mãe, ajuda a cuidar do irmão. Então, na cabeça da criança, não é só ele tá ali no jiu-jitsu que ele vai ganhar um grau. A gente fala, tem muito mais coisa envolvida. Se ele tá legal no jiu-jitsu, tá dando trabalho na escola, tem grau? Aí as criancinhas já sabem. Não tem grau. Tá indo bem no jiu-jitsu, né? E não tá behavior em casa com a mãe? Tem grau? Não tem grau. Então, assim, essa parada da disciplina, sabe? Assim, ó, ganhou um grau, tá indo muito bem aqui na aula, muito bem. Pega o grauzinho, vai embora, papai, mamãe, muito obrigado, beijo, tchau. Então eu tento reforçar isso todas as aulas, sabe? Tanto pros adultos, né? A gente não tá te dando um grau porque deu o seu tempo lá no sistema que você tem que ganhar um grau. Tanto que tem vários graus que a gente não dá porque o cara não dá merecendo. Isso. O cara vai treinar uma vez por semana e tá ali. Faz 6 meses já que tá pra ganhar um grau. E só vem uma vez por semana, o cara não vai ganhar um grau. Entendeu? Então, essa parada também do merecimento, né, meu? Sim. Pô, se eu fosse um terrorista em casa, se eu não me comportasse, minha mãe ia chegar com presente? Exato. Não ia chegar com presente, né? Então é fazer assim, esse fazer por merecer também. É muito importante, né? Muito importante. E aí então pelo que eu tenho entendido, tu é mais responsável pelas crianças. Sim. E o Caio pelos adultos. Sim. E vocês se ajudam ali. Eu dou aula das crianças, né? Dos bem pequenininhos. E o Caio já dá dos teenagers e dos adultos. Né? O Caio desde que ele pisou na Austrália, ele é só jiu-jitsu. Então, quando a gente abriu a academia, o Caio é head coach, o Caio é que vai dar aula. O Caio é um puta de um professor, sabe? Detalhista. Um livro, uma enciclopédia de posição, assim, também. Eu falo, puta, velho, como é que... Sabe? Eu já vi isso, mas nem lembrava. Não lembrava. O cara vai, ele quebra a posição perfeitamente, sabe? Sei fazer. Às vezes eu não sei ensinar como fazer. Tem muita coisa, assim, que eu treino. Cara, pô, como é que você saiu daquela posição lá? Qual a posição? Pô, nem lembro. E tem o cara que é o professor, né, meu? O cara que você pega, aquela posição, tá. Vem aqui, Tá. Vai ter que aprender a treinar esse movimentinho aqui primeiro antes de fazer aquilo. Tem que fazer isso aqui. Cara, se não aprender a fazer isso aqui bem, não vai conseguir fazer aquilo lá. Quebra todos, se explica perfeitamente. Eu sei fazer, só que às vezes eu me pego assim em algumas posições que eu falo, puta, não sei explicar, meu. A posição sai, mas
não me peça pra explicar. Maneiro. E tu gosta de dar aula pra criança? Cara, eu adoro. Assim. Uma vibe muito boa. Minha irmã tem 3 filhos, né? Tenho 3 sobrinhos por parte da minha irmã e tem um sobrinho aqui na Austrália, uma sobrinha por parte da minha esposa. Que é uma pequenininha aí. Pô, eu sou apaixonado por criança, cara. Eu amo criança. Eu não sabia que ia ser me dar tão bem assim dando aula pra criança, né? Que é uma coisa que não é fácil, né? Tem 25 cabeças ali, cheio de açúcar no sangue ali pra queimar e pra controlar tudo. Mas tá sendo legal, tá sendo bem legal. Maneiro. E tem planos pro futuro? O filho tá nos planos? Tá ou não? nos planos, né, cara? Todo cara quer ter o filho ali, sim. No futuro bem próximo aí, vamos começar os trabalhos, né? Próximos planos pro futuro? Além do filho. Cara, acho que antes do filho ali ano que vem, né, comprar a casa aqui. Comprar a casa aí, parar de pagar aluguel e pagar a própria casa. Maneiro. E Coisa linda, hein? tem que comprar uma casa ano que vem, se Deus quiser. Tem mais um business vindo aí que eu vou deixar Pro próximo podcast. pro próximo podcast. Com certeza o podcast já vai estar bom. Adeus, tios. E o ano que vem, de repente, abrimos uma academia também. Conforme for. Mas aí, como investidor, assim. Tá. Legal, entendi. Por enquanto, né? Porque esse outro business também vai me Consumir tempo. Vai me consumir tempo. Não tá fazendo nada, né? Abrir um. Já quase não tô fazendo quase nada. não tá fazendo nada, abrir um outro business. Cara, às vezes o meu sócio desse outro business me liga assim, pô, e aí, meu, como é? Eu falo, meu, 7 dias na semana não tá sendo o suficiente, vou mandar colocar mais uns 3 aí. Uma semaninha de 10 dias. Cara, uma semaninha de 10 dias aí, a cada 2 semaninhas dessa por mês aí, um dia com umas 30 horas, porque não tá dando tempo. E esse é o plano. E aí, o ano que vem, de repente, sair da obra também. Assim que esse outro business que a gente estabilizar, assim. 10 anos de obra deu. Cara, tipo, já tô fazendo hora extra já. Consome. Consome e, assim, consome tempo, consome paciência, consome... Que é um tempo que você tem que estar ali. Não é uma parada que você consegue, assim, durante o dia. Ah, vou ali resolver uma parada, pegar o carro, sair. Você saiu, para. É uma parada que não... Que hoje, né? Eu não consigo largar a galera um dia inteiro lá e voltar no final do dia. Não fizeram porra nenhuma. Não fizeram nada. Por isso que, assim, tem o dono, que é o cara que não precisa estar lá, e sou eu preciso estar lá. E ele confia que você vai fazer a parada andar, né? Que eu tô fazendo a parada andar. Teu job é que aquilo aconteça. Maneiro. Maneiro o grau de confiança também que o cara tem em ti, né? Fazem 8 anos, né, que eu trabalho pra essa empresa. Eu tenho a minha empresa e trabalho pra eles como subcontractor. Maneiro. Qual o nome da tua empresa? AVP Excavation. AVP Excavation. Então tu também, tipo, contrata alguns caras? Quando tem trabalho de fora, sim. Legal, quando ele precisa de labor ali, eu pego pela minha empresa, aí faço um dinheiro em cima. Ah, sim, entendi. Sim, aquele lance das horas e tal. Bota ali 2, 3 dólares em cada. Bota ali. Legal, pô, maneiro. Fecha um preço com o labor, passa um pouquinho a mais ali pra ganhar também. Pô, maneiro. Aí tem um amigo nosso que tem a galera aqui na Austrália que trabalha só disso, né? Só disso. Eu conheci um cara que trabalha só disso. Ele tem, tipo, 10 grupos de WhatsApp, 200 pessoas cada grupo. Exato. E só... E é bom, né, meu? Aqui maneiro, faz cara. um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, o importante é o cara tá fazendo. Pô, legal pra caramba. Ele mete a mão na massa. Tem que Eu trabalhei pra ele quando eu vim morar aqui. Ele falou, não, eu vou aqui te ajudar. Não sei o que. Eu falei, não, cara, que me ajudar, tu não. Eu tô ganhando. Não, eu tô ganhando assim, não se preocupe. O moleque não parava. Aí ia ia alugar uma van. Pra levar a galera.
Nada, com Wi-Fi, e foi andar, tipo, conheci a Austrália e ficava trabalhando Trabalhando. remoto, assim. Pô, tirado. Muito maneiro. Living the Francisco, o dream, nome né? dele. Francisco, Falei, cara, ele falou, eu vi que isso aqui dava dinheiro, a galera começou a confiar em mim, os donos das empresas, né? Eu trabalho direitinho, faço os números se direitinho. você consegue, assim, achar algumas empresas boas, bom. Tem bastante gente que começa e também já toma umas cabeçadas, né? É. Eu tinha pra trabalhar comigo. Eu, tipo, eu já pago os caras, assim, no mesmo dia. Porque eu sei que o cara que tá de estudante aí, o cara tá contando, não é um dinheiro que ele tá ali, vou lá pra fazer não é um extra, é um dinheiro. É o Então, dinheiro. eu pago o cara. E depois eu vou receber. Então, numa dessas, você imagina, você paga 20 cabeças. Uma semana de trabalho. Não te paga. Se a empresa não te paga, tomou, né? Então, não faço pra quem não conhece. Faço pra quem eu conheço. Já peguei alguns trabalhos de amigo, assim, por fora também. Um cara me veio aqui, me orçou a fazer o trabalho em X. Eu falo, não, Y eu faço. Mais barato, lógico, porque é amigo. Então, às vezes... Isso no Brasil dá morte, né, cara? O cara, imagina dar uma volta dessa. O cara, nossa. Aí eu continuo trabalhando, eu sou subcontrato pra esse cara, eu era funcionário dele. Aí eu decidi abrir a minha por causa de imposto, táxi e tal, etc. Então, o meu deal com ele é que ele me mantém busy o tempo inteiro, então eu trabalho pra ele todo dia. E eu também dou prioridade pra ele. Então, se eu pego um trabalho ali ou outro, vou trabalhar pro Boa Vinícius, que precisa da escavadeira aqui pra derrubar a casa. Quando? Em um mês? Beleza. Aí eu vou lá, em um mês eu vou precisar de uma semana off. Eu aviso com antecedência pra também deixar. Porque o cara não me deixa. Ele não me deixa na mão nunca, entendeu? Entendi. O cara não me liga de manhã e fala, não vem hoje, fica em casa. Sim. Quem não trabalha não ganha. Dá pra ver que vocês têm essa relação. Então eu também não deixo ele na mão. Isso, essa relação de você ter essa responsabilidade de cuidar do trabalho dele, de se esmerar para o que tem que ser feito naquele dia e tal. Pô, dá pra ver que é uma relação maneira, Então né? uma parada assim. O cara não é meu amigo, mas ele sabe que Parada de que ele sujeito pode homem, né, contar, cara? Isso. que ele pode contar comigo, eu posso contar com ele também. Maneiro. Tá funcionando. Maneiro. Boa. E contato de rede social. Tu que mete a mão no da academia. Se alguém estiver vendo lá no Brasil, ou aqui em Sydney, de repente. Tem muita gente daqui, eu tenho me surpreendido quanta gente acompanha o podcast que mora aqui na Mora Austrália. aqui, tem bastante gente. É, muito legal. E o cara quer te contactar, quer dar um treino aqui na Legacy. Todo mundo aí que quiser vir dar um treino na Legacy, mais do que convidado, entra ali no site. A gente tem a waiver ali para o cara assinar, se ele se machucar ali, Sim. de responsabilidade. Todos mais que convidados. A gente sempre recebe aí gente de outras academias, de aluno de amigo nosso, assim, que o cara fala, não, pode ir. Tem gente que não vem, né? Não, se eu for lá, meu professor não pode nem saber que eu tô aqui. Doideira, né? Eu aprendi Isso é uma parada boa, né, meu? Que uma das revoluções, assim, do jiu-jitsu, principalmente aqui na Austrália, que foi pra melhor, né? Que foi pra melhor. Né? Que é essa parada de, vem treinar aqui, não. Tá louco, sou creonte, não sou creonte. Por a gente não... Aqui na Austrália, agora, hoje em dia, sim, já. Tem bastante treino duro. Mas, assim, por não ter tanto faixa preta por antes, a galera não tem... Você vai treinar aqui, eu vou treinar lá, a gente... Não, com certeza não com a constância. Semanalmente, mas tem essa troca, né? Quando a gente tem treino de faixa preta ali, a galera das outras academias, tem essa troca. Marcelo Gomídio, o Lucas, a galera ali vai, dá pra ir lá? Dá pra ir lá? Dá pra ir lá. Não tem problema. O cara não vai ficar, o cara foi treinar na Alex, como assim? Isso aí. Então, todo mundo bem-vindo aí pra vir aí, Legacy sempre liberei, sempre fui tranquilão com isso. Lá na Argentina, perdi aluno com isso, porque é normal também. Que é normal. O cara, o cara foi lá, se sentiu mais à vontade lá, meu irmão Silvio foi lá, é porque não era pra estar aqui, pô. Exato. Se ficou lá, é porque não era pra estar aqui. Exato. E eu aprendi aqui com o Pacheco, com o Dió. Ele falou, parceiro, vai me chamar de Dió.
Chama ele Diógenes, né, quem não conhece. Aprendi aqui com ele, porque antes eu sempre falava, não, vai, pode ir, isso aqui, tal. Ele falou, pô, eu peço pra galera ficar durante a semana comigo. Porque eu preciso daquela galera, eu preciso deles como material humano. E no fim de semana, vai visitar as academias, mas durante a semana a gente precisa um do outro, não sei o que. Falei, pô, se tu que tá aqui maior tempão, já tem academia estabelecida, muito mais aluno do que eu, tu pede isso, eu que tenho um pouquinho aluno, eu vou pedir a mesma coisa também. Aí eu comecei a falar com a galera, aprendi a fazer isso. Falei, galera, por favor, durante a semana, vamos se ajudar aqui, pô. A gente precisa do material humano. Não tenho 200 alunos adultos. A gente Não também. tem 200 adultos, Claro, entendeu? numa Bah, classe. eu preciso, cada um que falta faz falta. Faz falta. Aí esse cara podia estar treinando e tá treinando em outro lugar, porque uma coisa o cara não viu porque não pode vir. Outra coisa ele não viu e foi treinar em outro lugar. Aí eu falei isso pra eles, eu falei, pô, e aí, no sábado, no domingo, vocês vão nos Open Mat, vai visitar, Vai fazer tal, o que quiser. traz aluno aqui, organiza Open Mat, os caras organizam hoje. Restrição, assim, a gente quer treinar, vai. Eu gostei disso. Mas, bom. Eu me amarrei. Eu falei, boa ideia, porque e eles nem vão muito, na realidade, a galera não tem muito tempo, na real, né? Muito corre, muita correria. Mas eu senti também uma maneira de falar pra eles de comunicar isso pra eles, né? De às vezes quão importante eles são ali também, né? Fazendo parte do treino. A gente tem pais aí que tem um filho aqui, um filho lá. A gente tem menina que treina aqui, namorado treina lá. A gente tem... Doideira, né? Sabe? Tem cara que treina aqui e lá. O cara paga... mas 2 mil chip? Eu gosto. Eu gosto. Legal. Vai fazer o quê? Não compete. O cara não compete, o cara gosta de treinar, gosta de ver aqui, gosta de ver lá. A gente tem pais que treinam aqui e os filhos treinam em outra academia. E tem filhos que treinam aqui e o pai treina em outra academia. Então, legal. Maneiro. Porque gosto de estar feliz. Na real, assim, hoje em dia, se alguém me pergunta assim, eu queria treinar jiu-jitsu. Onde você mora? Eu moro aqui na frente da GF Team. Vai treinar na GF Team, cara. Por que eu vou te falar pra treinar lá na Legacy, lá da City, se você mora na frente da Gracie Barra? Vai treinar onde é conveniente pra você, entendeu? Onde você, se não se sentir bem lá, aí você vai visitar outra academia. Só se não se sentir bem. Porque o mais importante é que você consiga começar um negócio que você vai continuar, né? Eu falo assim, cara, não importa onde você treina. Onde é conveniente pra você? Onde você vai ir treinar? Porque se o cara fala, puta, velho, hoje tá chovendo, tem que pegar o carro e ir lá. Tô treinando num centro maneirão, mas só consigo ir uma vez por mês. Vai treinar num lugar que você consegue treinar, sabe? Então, assim, essa flexibilidade, assim, é boa. Né? Eu acho, assim, é um dos pontos positivos. Né? Tanto pra melhorar o treino, tanto pra você fazer amizade, né? Sim. Pô, eu treinava na academia que era do Brasil, que hoje é Aliança, que é onde a minha irmã treina lá, em Campinas. E eu tenho um puta de um amigo lá também, que é o Felipe, tá vindo pra Austrália aqui na quarta-feira ele chega aqui. Que ele cuida de toda a parte administrativa da Aliança. Ásia, Oceania e Europa. Então, assim... E o moleque, assim, a gente treinou junto, assim, por anos. E quando ele vem aqui, eu vou na Aliança, ele vai na academia, a gente é amigo. É uma parada aqui, assim, não vou treinar lá porque eu sou Legacy. E ele mora lá? Mora no Brasil, ele tá vindo pra cá na quarta-feira querendo ficar. Ele era um cara legal de você trocar ideia com ele. Seria maneiro, hein? O cara é muito sangue bom. Pô, eu tenho vontade de trocar ideia com alguém dessa equipe aí, desde a primeira vez que eu escutei o Gurgel falando sobre o dia dele. Perguntei você, qual é a tua rotina? Essa pergunta que eu faço pra todo mundo vem de um vídeo que eu escutei o Gurgel falando da rotina dele. Falei, pô, que interessante a rotina de um cara. Rotina de uma pessoa qualquer. Sim. Não é só porque é o Gurgel. Que interessante a rotina de uma pessoa, o que a pessoa faz todo dia, né? E óbvio, se ela faz uma coisa que leva ela a resultados legais, mais legal é saber como é a rotina dela. Claro. Aí no momento da rotina dele, ele fala assim, aí eu sento, depois de treinar, depois de fazer não sei o que e tal, eu sento lá e vou trabalhar, aí tem a reunião com a galera que organiza, administra a Aliança pelo Mundo, então tem... Aí eu falei, caraca, como deve ser essa reunião. Que é esse cara, né? Esse cara vai estar aqui quarta-feira.
Pô, É o meio que o braço direito Óbvio dele, assim, que se eu puder, eu quero falar com ele. Tipo assim, ele fala, meu, vai lá pra Austrália, que aquela academia lá, tá, acho que não tá... Então é ele que é esse cara da Aliança. E a minha irmã é da Aliança também, o meu cunhado hoje, que é marido da minha irmã, é da Aliança. E quando ele veio pra cá, eles foram mais do que bem recebidos, óbvio, na Legacy. E quando eu fui pra lá também, eu treinei com esse antigo meu professor, que a gente teve ali uma desavença ali antes de eu sair, mas... Enfim, voltei lá, treinei, abriu a porta e o jiu-jitsu abre portas, né? Abre portas. Pra qualquer... Tanto que você, né, sou da Argentina, tá aqui na Austrália e daqui da Austrália você pode ir pra Dubai, pra onde você quiser, que o jiu-jitsu vai te... É incrível, é O incrível. jiu-jitsu, se você for um cara óbvio, É. né? Legal, um cara ali... Pelo jiu-jitsu, o cara certo, pela certo na vida, o jiu-jitsu vai te abrir... É, porque a nossa bolha Vai te também é abrir pequenininha. Se o cara, a reputação do cara, irmão, Não, pô, se o cara for vacilão, vai correr todo- rápido essa informação. Ainda mais hoje, né? Hoje Ah, então, mas é 20, em 24 Antigamente, horas tipo todo mundo assim, sabe. né? A gente sabia da história do Ryan, por exemplo, assim, e Lenda, né? Lenda. Um fala pra quase, um, fala pro outro, é, fala pro outro, nem sabe se é verdade ou não, porque, É. né? Começa a virar uma lenda. Como que a gente sabia? o que comunica depois pode aumentar, dar uma aumentadinha. Exato. Tipo, Até hoje eu não sei se as histórias que eu vi são verdade ou são mentira, né? Até hoje a gente não sabe em quantos seguranças ao certo ele bateu na Meu saída do escala. cara. Se foram 3, se foram 4, se foram 2, porque cada um que foi contando foi botando um segurança maior e um mais e tal. Então a parada é... Hoje em dia, né, meu? O cara cochilou, o cachimbo cai rapidinho, todo mundo fica sabendo e... Verdade, é verdade. É, mas se o cara for... Ele não precisa ser um faixa preta na cor da faixa para ser já um faixa preta no comportamento dele, né? Exato. Se ele for um cara firmeza, ele realmente Às vezes tem o cara é um faixa azul, faixa azul, faixa preta. comportamento de faixa preta, É exatamente. um cara faixa azul no tatame, faixa preta na vida já, Ele entendeu? já na vida. Que é esse o gol. Né? E tem um monte de faixa preta que são faixa branca. E é esse que vai ter as portas abertas, mesmo sendo faixa azul. Mesmo sendo faixa azul, com certeza. O que diferencia é o cara, assim, é o cara ser... É o cara ter os princípios dele, é o cara ser um cara correto. Né? É o cara ser o faixa preta na vida. Muito mais do que no tatame, assim. Isso aí. Porque tem um monte de faixa preta que ainda, na minha opinião, são faixa branca. Na vida, sabe? Anda garoteando, É o né? faixa preta, faixa branca. É o famoso. A gente até zoa ali, né, os caras. É o faixa preta, faixa branca ali. Não vai parar de garotear nunca, garotão. Né? É complicado, complicado. Bom, meu irmão, muito obrigado mesmo, de verdade, pelo tempo, Não, né? obrigado pela você. qualidade Obrigado você por ter... de disponibilizar, separar um tempo para compartilhar com a gente aqui, para dar essa moral. Espero realmente que a gente consiga fazer esse episódio aqui de novo com Vamos o fazer, Kai, de repente com a certeza. Jess. Agora, sabendo que tem esse terceiro empreendimento, eu vou esperar. Quando sair essa parada, eu vou falar, qual é? Vamos fazer nós 3 lá e tal. Já vai Nós ser 4, bom né? fazer propaganda na parada já. Já vai fazer propaganda. E @Xandinho Valverde. Xandinho Valverde, Instagram ali, o meu pessoal. E Legacy Parramata. @Legacy Parramata. Galera, entrar em contato, tiver querendo passar para dar um treino, tiver vindo pro Brasil, tiver vindo do Brasil também, né? Pra Austrália, quiser mandar umas perguntas também, né? Falar, pô, como é que foi isso aí e tal? Como é que é o lance do ticket? Quanto é que é? Onde é que eu faço? Dá para fazer no Brasil? Tem um monte de coisa que você pode perguntar. Dá para fazer esse curso no Brasil primeiro, porque aqui eu tenho uma estrutura melhor, vai servir vai servir. A gente já sabe que a experiência vai servir, né? Sim, não. Tem muita coisa que eu não vou aqui, é o seu trabalho. Eu não vou fazer o seu trabalho. É o seu trabalho pensar nas perguntas, tentar se organizar, você que tem vontade, e de repente fala, putz, olha só, o cara trabalha em outra parada e vive um mó lifestyle e vive maneiro e tal. Pô, tá falando em comprar uma casa ano que vem. Pô, brother, de repente no Brasil tu vai lá, tua mãe paga, teu pai paga se não tiver dinheiro aí pra fazer o curso de Scavator no Brasil. Eu sempre ajudo, assim, a galera que... Vários amigos meus, cara. Minha prima já veio aqui na Austrália, meu irmão já veio pra Austrália. Não, assim. às vezes é uma pergunta. A gente vai... Às vezes é uma pergunta. Meus só. amigos do Brasil direto me mandam. Falam, pô, Xandinho, e se eu for pra ir fazer isso? Dá? Aí eu falo, não dá. Ou dá.
Ou liga pra esse cara. Isso, fala com a Não, gente. se a gente Fala não- com a gente, se eu não migrações. puder ajudar, eu com certeza A gente sabe quem vou pode. indicar alguém, eu vou fazer o melhor, assim, pra ajudar a galera, que eu já ajudei bastante gente e gosto de ajudar a galera. A comunidade sempre ajuda muito. A galera do Gil ajuda demais mesmo, sempre aberta ali e disposta a ajudar. Aproveita, pô. Aproveita. O máximo que pode acontecer, o cara fala, não sei. Não, aí, aqui eu não tenho Não como te sei, ajudar. liga pra esse cara. Manda em contato com esse cara aqui. Mas aproveita, pô. Aproveita que, né? A gente tá Claro. em contato com essa galera que já tá aqui há mó tempão, 8 anos de Austrália, né? Pô, indo pro 9 Uma aí já, vida ano indo- que vem já- 9. já 9. Já 9. É uma vida, pô. Uma vida aqui. Maneiro demais. Tentei tirar o suco aqui e vocês tentam tirar o suco aí também, Não, né? tem que fazer mais uns 3 desses pra contar tudo, né, Pra meu? Pra contar. quebrar ali o Daí, jiu-jitsu. tem. Pra falar das brigas, pra falar dos campeonatos, pra falar de... É muita coisa pra contar. É isso, irmão. Não pode. Se tu me zoou da outra vez que o Thiago falou, pô, o Thiago ficou lá, ia morar lá, não sei o que e tal, mó tempão. Não, o Thiago é tipo eu, meu. O bicho quando começa a falar, tem que começar o podcast às 7 da manhã pra tentar terminar no mesmo dia. Começar fim de tarde tem que ser no café e atravessar a madrugada, senão... Muito bom, muito bom. E já depois vou entrar em contato contigo pra tu me passar os contatos de alguns caras pra convidar aqui também pro podcast. Claro, E claro. pra gente pegar um dia aí pra fazer o vlog lá. Claro, vambora. Meu. Vai ser maneiro. Ui, isso vai ser maneiro. Maneiro. Tem que ficar uns 3 dias antes descansando bom já, saber. a gente logo avisa. Bom saber que tu se empolgou, pô. Bom saber que tu gostou. Irado, não, vai ser irado. Maneiro. A galera com o Thiago, esse dia que eu falei que eu fui fazer o trabalho lá, Xandinho, cara, bota uma GoPro no teu peito um dia e vai trabalhar, meu, porque os caras não acreditam o que você faz. E eu já pensei nisso, realmente. Botar, do dia que, assim, sair de casa, botar a GoPro e ir pra obra, assim. Como é que sair, o dia todo? Cara, vai ser um... Se fizer um time-lapse, assim, os caras vão falar assim, não é possível, meu, tá ligado? O Caio tava me contando hoje. Fala, cara, não sabe como é que é. Alexandre é absurdo. Ele mete a mão na massa direto. Fala pra ele, tem uma parada pra fazer, ele já quer fazer. Então, eu falei, tô tranquilo então. Tem a mina que é da administração, ele que faz as paradas, eu cuido mais do jiu-jitsu, técnica, compete. Pô, perfeito, o trio perfeito. O trio perfeito. Não, tá legal. Maneiro, né? O esquema tá legal. Maneira sociedade, maneiro encontrar uma parada assim, né? Não, pô, ali... E a gente se ajuda também, né, meu? Acho que essa parede não tá muito boa aqui. No dia seguinte a parede já Não, desapareceu. cara, a parede já não tá Não, mais. a parada é Tu assim, já ó, arrancou a parede no dia seguinte. eu não gosto nem de, tipo assim, se eu não puder fazer agora, nem me mostra. Porque, assim, é desse tipo, assim. O cara fala assim, eu tenho um negócio ali que... Não, pera aí, já já começa. Então, às vezes, se não der pra eu fazer, eu já falo, puta, nem me mostra, porque se não der tempo, se não der pra eu fazer hoje, eu já prefiro nem ver. Eu vou dormir pensando no que eu tenho, tá ligado? É desse naipe, assim, a parada. Eu gosto de pegar e fazer, eu gosto de ver pronto, sabe? Então a gente se alinhou bem ali, pô, o Caio vai viajar, eu cubro ele, a Isso é Jess bom vai pra viajar, caramba. Isso é bom pra caramba. A gente se ajuda bastante ali. Bom demais. Isso é bom. Isso é uma parte muito legal de não montar a academia sozinho, né? Sim, Já não, montar- somos os 3 ali, eu e ele, ela, somos três faixa pretas, né? E, assim, alto nível, assim, de competição, alto nível de... A Japa ali, a Jazz ganhou o Mundial 3 vezes já. Né? Então a gente, os 3 somos competidores, assim, então se um não pode, assim, a aula não vai ser ruim, entendeu? Não, Não é porque o Caio tá viajando que a aula vai ser ruim, vai porque eu cair vou o estar nível ali, da e se eu não aula. tiver, vai estar a Jazz também que não vai cair o Não nível, vai cair o nível entendeu? da aula. Então é bem isso é bom, assim, é bem legal. Maneiro. Os 3 com o jiu-jitsu em comum, mas com perfis diferentes. Perfis diferentes, Muito legal. Muito maneiro. Ah, show, tá show. Um beijo aí pra dona patroa, pra depois ela liberar. Valeu, pra tá? você vir de novo. Obrigado. Se não fosse ela, né, Muito meu? obrigado Ela por liberar. foi o começo de tudo, inclusive do visto, de tudo. Até isso. Que foi, né? Quando eu vim pra cá, acabou que eu acho que eu nem sei se eu comentei. Começou assim, a primeira nomeação não deu certo, aí a segunda deu.
E aí, tipo assim, graças a Deus deu certo, né? Maneiro, maneiro. Foi 2 períodos, então, de escola de inglês. Um período de Um escola, período eu de tava escola de pra inglês. renovar, putz, será que eu renovo, será que eu não renovo, será que eu não renovo? Aí a gente esperando, mudou a regra do visto, Eles mudam sempre, né? aí tivemos que ir no advogado, ela é arquiteta e eu sou engenheiro, então ele falou, meu, se não der certo esse, tá tranquilo. Né? E ela, a bronca que ela segurou no trabalho lá também, porra, porque aí quando o cara tá no visto, pô, os cara abusam, né, meu? Que aí tem que trabalhar, vem trabalhar domingo, vem trabalhar sábado. O cara sabe que tu precisa daquilo ali, né? Não, e ela, tipo assim, ela chegou em casa várias vezes, assim, tipo assim, foda-se, eu não vou voltar mais. Aí eu falei, não, pera aí, bro, não é assim que vamos. Calma aí, ó, segura a bronca, tal, segura a bronca, tá acabando, tá perto, sabe? Porque ela tava no sponsor. Ela tava sendo Ela tava no sponsorada pelo sponsor e trabalho. os caras sabiam que ela Os tava no caras, sponsor, aí os pô, caras ligava deitaram. domingo, assim, Entendi. meio-dia, ó, você tem que vir trabalhar hoje à noite. Falei, meu, Sacanagem, vai, né? tipo assim. Ela, por um lado, né, fazendo o sacrifício do trabalho todo e eu ali por trás dando suporte emocional também, de falar, não, vai, meu, vai que vai valer a pena, vai valer a pena. E valeu, né? E valeu, tamo aí, graças a Deus. E aí, irmão, parabéns. Parabéns Show, pela tua valeu, história, obrigado. parabéns pela trajetória. Valeu. Maneiro demais. Maneiro de conhecer um pouco mais. Valeu, pô, temos que agora dar o ketchup no tatame ali, né? Esperar o bracinho ficar bom. Falei pro Caio, falei, a gente vai ter que almoçar aqui, vamos dar uns treinos, vem Pô, pra cá cara, almoçar a gente direto, a pertinho. Pô, gente o tem que Caio falou, pô, combinar. pertão, vamos almoçar aqui. Eu falei, vamos dar uns treinos, depois a gente vem pra cá almoçar e tal. Falou, Vamos, quando de vier repente, um o... sabadão, um Open É, Mats aí, trazer, fazer um intercâmbio aí, né, galera? bem bolado. Demorou. Show. Já é, irmão. Valeu demais. Obrigado, irmão. Obrigado. Galera, esse foi mais um BJJ Alto. Xandinho Valverde. Valeu. Tamo junto aí, Vini. Valeu. Nossa.